Neste mundo, as pessoas podem adquirir habilidades míticas ao comer frutas da árvore de habilidades. Se a sorte estiver ao seu lado, você pode acabar se tornando um santo da espada ou até mesmo o rei do punho. Mas para Light, tudo o que ele conseguiu foi o título de mestre do pepino. No dia em que estavam prestes a desbloquear suas habilidades, Light e sua amiga de infância, Lena, estavam caminhando para a igreja, vibrando de empolgação, conversando sobre que tipo de habilidades poderiam acabar adquirindo. Light sempre sonhou em ser um aventureiro. Ele estava pronto para aceitar qualquer habilidade de combate e aproveitar ao máximo. Lena não estava preocupada com sua habilidade de jeito nenhum. Para ela, a única coisa que importava era ficar perto de Light, embora Lena se sentisse um pouco insegura. Ninguém sabe qual habilidade vai receber até morder aquela fruta. Light permaneceu confiante, dizendo que os dois iriam conseguir algo incrível. Quando chegaram à igreja, a Irmã Santa explicou como funcionavam as frutas de habilidade. No momento em que você dá uma mordida, a habilidade se fixa em seu corpo, garantindo um caminho para qualquer trabalho relacionado a ela. Mas há uma regra inquebrável: você só pode comer uma fruta em toda a sua vida. Se você tentar comer outro, é morte instantânea. Muitas pessoas no passado não conseguiram lidar com a habilidade que obtiveram e arriscaram comer um segundo fruto, e cada vez isso terminava em tragédia. A Irmã Sagrada fez questão de enfatizar esse ponto: um fruto te mantém vivo. Ao ouvir isso, Lina se sentiu um pouco abalada com o quão perigosos os frutos realmente eram. Mas a Irmã Sagrada a acalmou, dizendo que, enquanto ela seguisse as regras, nada de ruim aconteceria. Com os avisos fora do caminho, era hora de fazer suas escolhas. Lina foi a primeira, escolheu um fruto e deu uma mordida. Imediatamente, seu corpo começou a brilhar com uma energia poderosa. Seu corpo aqueceu intensamente e ficou claro que algo grande estava acontecendo. Foi então que a Irmã Sagrada percebeu o que Lina acabara de desbloquear. Ela havia adquirido a habilidade lendária do Santo da Espada. Essa habilidade era tão rara que a Irmã Sagrada nunca pensou que a veria pessoalmente. Mas agora, com o título de Santo da Espada garantido, Lina estava prestes a se tornar uma das maiores aventureiras de todo o país. Luz se orgulha de Lina e a elogia por ter conseguido uma habilidade tão incrível. Mas agora é a vez dele. Ele se aproxima da bacia de frutas, escolhe uma fruta especial e respira fundo antes de mordê-la. Ele não espera nada tão lendário quanto a habilidade do Santo Espadachim, mas mantém a esperança de conseguir uma habilidade de combate sólida. No momento em que a habilidade flui para seu corpo, ele se sente desapontado ao perceber que não é mais do que um vendedor de frutas. A Irmã Santa faz o possível para ser encorajadora, mas as únicas batalhas que Light está enfrentando são contra pássaros tentando roubar suas colheitas. Desolado, os sonhos de Light de se tornar um aventureiro parecem completamente destruídos. Ele pergunta se há alguma chance de tentar outra fruta, mas a irmã imediatamente recusa. O risco de morte instantânea é alto demais, e ela não vai deixá-lo arriscar sua vida. Lena tenta animá-lo, dizendo que está disposta a ficar na aldeia e cultivar com ele. Não importa o que façam, contanto que estejam juntos. Mas a Irmã Santa rapidamente descarta essa ideia. A habilidade de espada de Lena, Santo, é um presente que aparece uma vez a cada década, e ela não vai deixar que ela a desperdice com a agricultura. A irmã insiste que Lena se torne uma aventureira para o bem do país, e vai além ao anunciar que a acompanhará até a capital real imediatamente para começar seu treinamento. Lena não consegue encontrar coragem para enfrentar a irmã, então é levada embora. Mas não antes de fazer uma promessa a Light de que um dia voltaria para ele. 3 meses se passaram e Light está fazendo o que pode para se ajustar à sua nova vida. Ele está colocando toda a sua energia na agricultura, usando sua habilidade para cultivar uvas grandes. Quando estão prontas, ele as leva para a cidade para vender e ganhar um pouco de dinheiro. A vida não é terrível, mas não é o que ele imaginou. Ele está constantemente empurrando para o fundo da mente os pensamentos sobre o que poderia ter sido. Em uma de suas viagens à cidade, ele vê um cartaz com notícias sobre Lena. Acontece que ela foi promovida para o Rank S em apenas 3 meses e está arrasando como aventureira. Ele se orgulha dela, mas vê-la subir tão alto faz com que ele sinta que atingiu o fundo do poço. Mesmo sabendo que sua habilidade não é adequada para aventuras, ele não parou de treinar todos os dias, na esperança de desbloquear algo que pudesse ajudá-lo. Ele passa horas golpeando um tronco de árvore, dizendo a si mesmo que se conseguir cortá-lo ao meio com uma espada, isso provará que ele é forte o suficiente para se tornar um aventureiro em seus próprios termos. O trabalho duro nem sempre traz recompensas, e para Light, todo aquele treinamento resultou apenas em pulsos machucados e um espírito ferido. Ele cai no chão se perguntando se Lena ainda pensa nele. Ela disse que voltaria para ele, mas com toda a fama e fortuna que ela acumulou, ele não ficaria surpreso se seu nome e rosto fossem apenas memórias distantes para ela. Nesse momento, uma garotinha chamada Isla se aproxima com um copo de água para ele. Isla faz parte da vida de Light há um tempo. O chefe da aldeia não queria lidar com ela, então um dia ele simplesmente a deixou na porta de Light. Light viu que ela não tinha para onde ir, então a acolheu. Eles têm vivido juntos desde então, enfrentando a vida um dia de cada vez. Isla avisa que o jantar está pronto e pergunta se ele vai entrar para comer. Light não precisa ser avisado 2 vezes. Ele dá a primeira mordida e Isla começa a perguntar como foram as colheitas de hoje. Light diz que os lucros foram razoáveis, especialmente porque ele tem se esforçado mais para cultivar frutas habilidosas ultimamente.
Ele se apressa em acrescentar que separou essas frutas em caixas marcadas com emojis de caveira, deixando claro que são perigosas e proibidas. Isla não sabia que as frutas habilidosas eram perigosas, então o aviso de Light é uma boa ideia, ou pelo menos teria sido 1 hora antes. Acontece que Isla usou algumas dessas frutas para fazer o ensopado que estão comendo. Light congela, pergunta se ela tem certeza de que usou as frutas habilidosas. Isla acena com a cabeça sem perceber o problema. Pelo que a irmã Santa disse, comer uma segunda fruta habilidosa é uma sentença de morte garantida. De repente, Light sente seu corpo esquentar, uma dor aguda se espalhando pelo peito, convencido de que este é o fim. Ele desaba no chão e pede desculpas a Isla no que acredita serem seus últimos momentos, culpando a si mesmo por esperar que ela entendesse os rótulos quando ela ainda não sabe ler. Mas enquanto ele está deitado ali esperando pelo pior, Light nota algo estranho. O tempo está passando devagar. Ele se senta cautelosamente, se checando, e percebe que está bem. Isla, vendo a confusão em seu rosto, pergunta se ele está ok. Light acena lentamente com a cabeça, mas a confusão não desaparece. Ele conhece as regras. Comer um segundo fruto de habilidade deveria ter sido o fim do jogo. Antes que ele possa pensar demais, uma dor de cabeça aguda o atinge, e um novo poder surge em seu corpo. Então, Isla se agarra ao estômago com dor. Ela também comeu o ensopado, então isso só pode significar uma coisa. Ela está prestes a desbloquear uma habilidade própria. De repente, Isla começa a ver palavras flutuando na frente de Light e começa a ler detalhes sobre a habilidade principal de seu fruto. Acontece que, além de poder fazer pepinos crescerem magicamente do nada, a habilidade de Light também o torna imune a todo tipo de veneno de fruta. Light fica surpreso e pergunta como ela sabe de tudo isso. Isla explica que pode ver essas palavras flutuantes, e Light percebe que ela deve ter adquirido algum tipo de habilidade de avaliação. Ela continua lendo e encontra algo ainda mais louco. Light agora tem uma segunda habilidade. Ela lhe diz: chama-se Deus da Espada. Essa nova habilidade aumenta o poder de ataque de Light quando ele está segurando uma espada e também lhe dá uma resistência mágica considerável. A mente de Light começa a acelerar. Se o que Isla diz é verdade, talvez seu sonho de se tornar um aventureiro finalmente possa se realizar. Ele pega sua espada e corre para fora para testá-la. Levanta a lâmina, faz um movimento rápido e corta suavemente um tronco de árvore e a enorme árvore atrás dele. Naquele momento, Light sentiu que poderia enfrentar qualquer coisa. No dia seguinte, Light vai para a cidade, animado para finalmente se juntar à guilda e dar início à sua jornada como aventureiro. Ele sonhou com esse momento por muito tempo. E a primeira coisa que chama sua atenção é o enorme quadro de avisos carregado de missões de recompensa. Completar uma dessas missões significa dinheiro, novos equipamentos e boa comida. Mas Light não está aqui apenas por dinheiro. Ele quer ver o quanto sua habilidade Deus da Espada pode fazer em lutas reais e se ele tem o que é preciso para se tornar um aventureiro. Ele diz a Isla para relaxar em um banco enquanto ele vai até a recepção para escolher uma missão. Enquanto ele está fora, a curiosidade de Isla a domina, então ela começa a usar sua habilidade de avaliação em todos na guilda. Ela fica impressionada com todas as habilidades incríveis que as pessoas têm, mas não consegue acreditar em quão inúteis algumas delas são. Um cara até tem uma habilidade que o machuca sempre que a usa. De repente, uma discussão alta irrompe na recepção. Isla olha e vê Light com outro aventureiro. O cara reconhece Light como o vendedor de pepinos do mercado e não perde tempo em zombar dele, dizendo que alguém como ele não tem nada a fazer na guilda. Light nem sequer reconhece o cara e calmamente diz a Isla que é hora de sair. Isso irrita o cara, que em vez de deixar pra lá, decide atacar Light com sua espada. Mas graças à habilidade Deus da Espada de Light, ele bloqueia o ataque com facilidade. O cara não esperava por isso, ele estava totalmente preparado para enfrentar uma acusação de homicídio hoje. A equipe do cara intervém, percebendo que Light não é alguém com quem se deve brincar. Eles dizem para ele deixar pra lá, afirmando que essa briga é inútil. Tentando manter a aparência, o cara finge que não estava sério sobre machucar Light. Ele e seus amigos vão embora para começar sua missão. Uma vez que eles partiram, Light e Isla também saem, agora que ele garantiu uma missão para eles. Eles seguem em direção às planícies rochosas, e Light está empolgado. Esta é a sua chance de ver um monstro de perto. Conhecendo os riscos, ele diz a Isla para ficar perto e ficar atenta. Logo eles avistam seu alvo, um monstro de slime relaxando à distância. Light tenta se aproximar sorrateiramente do slime, mas ele o nota de qualquer forma. Mas Light muda de estratégia e parte para um ataque frontal. Com sua força aumentada, ele corta o slime ao meio, mas seu golpe é tão forte que ele acidentalmente fende o chão abaixo dele também. Ele está empolgado que sua habilidade funciona tão bem em combate, mas sabe que precisa controlar isso para evitar causar destruição desnecessária. Isla o incentiva por completar sua primeira missão, mas Light a lembra de que ainda não terminaram. Eles precisam despedaçar o slime e levar suas partes de volta à guilda para serem pagos.
mas Isla, se sentindo mal por cortar os restos do slime, recebe um lembrete gentil de Light de que vender as partes significa que terão dinheiro suficiente para a pizza. E com isso, Isla deixa de lado sua culpa e começa a trabalhar na dissecação do slime. Enquanto eles trabalham, gritos ecoam pelas planícies. Eles largam o que estão fazendo e correm, apenas para encontrar Jian e seu grupo em apuros. Eles estão sendo atacados por um enorme ogro. A equipe de Jian achava que tinha assinado para um trabalho fácil. Apenas eliminar um slime e encerrar o dia. Encontrar um ogro não estava nos planos deles. O ogro balança sua arma colossal e a equipe de Jian se joga para o lado. Eles conseguem desviar do primeiro golpe, mas está claro que não tem chance contra essa besta. Light chama para saber se estão bem, mas no momento em que Jian o avista, uma ideia surge em sua cabeça. Jian e sua equipe correm em direção a Light. A princípio, Light não entende, mas então eles passam correndo por ele e a ficha cai, tentando usá-lo como isca para escapar. Agora o ogro está focado em Light, deixando-o sem escolha a não ser lutar. Mas isso pode acabar sendo favorável para ele, já que está ansioso para testar os limites de sua nova habilidade. O ogro balança sua massa com força, mas Light desvia para o lado. É uma manobra arriscada, e Isla grita um aviso. A habilidade Deus da espada dele aumenta seu poder de ataque, mas não sua defesa. Um golpe daquela coisa e é o fim para ele. Mesmo com o perigo, Light se recusa a recuar. Ele tem um objetivo: se tornar o maior aventureiro do mundo. E se ele quer isso, precisa enfrentar desafios como este de frente. Agora que está acostumado com sua nova força, ele salta no ar, e quando o ogro o ataca, ele corta o maço dele ao meio com precisão. Com seu objetivo o impulsionando, Light sabe que não pode parar aqui. Ele está determinado a alcançar Lena para que possam ficar juntos novamente. Em um movimento suave, ele desce sua espada e corta o ogro ao meio. Jian e seus amigos assistem a tudo de um lugar seguro em uma colina próxima, tão atordoados que nem conseguem se mover. Um pouco depois, Light volta à guilda para trocar as partes do ogro por dinheiro. Mas quando ele diz à recepcionista que derrotou o ogro sozinho, ela o olha como se estivesse brincando. Ele prova isso ao puxar o chifre do ogro que trouxe de volta. Além disso, a equipe de Jian se apresenta apoiando sua história. Eles viram tudo e juram que é legítimo. Ao ouvir isso, a recepcionista finalmente acredita nele e pede que ele espere enquanto vai buscar sua recompensa. Os amigos de Jian aproveitam a oportunidade para agradecer a Light novamente por salvar suas vidas. Nesse momento, uma confusão começa perto da entrada da guilda. Light pergunta o que está acontecendo, e Jian explica que o grupo de Rank S acaba de voltar. Não é um grupo qualquer, é aquele em que Lena se juntou. Esta é a primeira vez que Light a vê em 3 meses. Animado, ele se aproxima para cumprimentá-la, mas Lena lança um olhar para ele e solta uma frase fria. Nunca conheci esse homem na minha vida. De volta à guilda, Light está parado ali, congelado de choque com a boca aberta. Ele não consegue acreditar que Lena realmente se esqueceu dele após apenas 3 meses. Isla, sem entender o que está acontecendo, tenta animá-lo sugerindo que eles peçam uma pizza. Light concorda e leva Isla para comer pizza. Mas ele ainda está de mau humor. Isla, não querendo saber, ameaça comer toda a pizza sozinha se ele não se animar. Light pode estar chateado com Lena, mas ele gastou muito dinheiro naquela pizza e de jeito nenhum vai deixar que ela estrague. Ele começa a comer tão rápido que acaba engasgando, mas felizmente alguém lhe entrega um copo de água para ajudar. Quando ele olha para cima para agradecer, ele congela novamente. É Lena. Light está prestes a gritar o nome dela, mas Lena rapidamente tapa sua boca, sussurrando para ele se controlar, ou Grouse pode ouvi-los. Ela se senta à mesa deles. E Isla, animada para conhecê-la pela primeira vez, se apresenta. Lena, curiosa e provocadora, quase pergunta a Light se ele descobriu algum atalho para a paternidade durante os 3 meses em que esteve ausente. Mas antes que ela possa, Light a interrompe, exigindo saber o que ela está fazendo ali. Para ser justo, Lena também está se perguntando a mesma coisa sobre ele, porque nunca esperou encontrá-lo na guilda. Light explica com orgulho que ele e Isla agora são aventureiros. Ele conta toda a história sobre o incidente da fruta de habilidade e como adquiriu uma segunda habilidade. Lena parece genuinamente feliz por ele, sabendo que isso significa que ele finalmente pode seguir seu sonho. Quando Light pergunta como foi seu tempo com o grupo de S-Rank Sacred, a expressão dela diz tudo. Tem sido um pesadelo. Lena explica que está presa lutando ao lado de um monte de pessoas aleatórias aqui, escolhidas a dedo pela Irmã Sagrada. Claro, o pagamento é ótimo, mas a atmosfera é pior do que um grupo de família tóxico no chat. Ela avisa Light para ficar bem longe da Sagrada se ele quiser aproveitar seu tempo como aventureiro. Light, ainda cético, não entende por que a Sagrada é tão ruim. Ele só ouviu elogios sobre eles. É então que Lena se lembra de um incidente de 2 meses atrás. O grupo deles estava enfrentando uma serpente gigante, um monstro fraco a fogo. Grouse, o líder deles, ordenou ao mago que a incendiasse. O mago fez isso, mas exagerou, colocando fogo em uma fazenda próxima no processo. Quando Lena tentou alertar Grouse sobre o incêndio para que pudessem apagá-lo, ele não estava nem um pouco preocupado com a propriedade de algum fazendeiro aleatório sendo destruída. O trabalho deles era matar a serpente, e eles fizeram isso. Então Grouse ignorou qualquer preocupação com danos colaterais. Para ele, coisas como fazendas destruídas ou camponeses mortos não importavam, contanto que o trabalho fosse feito.
Lina tentou explicar a situação para toda a Irmã Sagrada, esperando uma resposta diferente, mas a irmã se importou ainda menos. Tudo o que ela queria era que a Sagrada fosse lembrada como heroína, não importando quanta destruição deixassem para trás. Lena não conta a Light sobre a moral distorcida de seu grupo, mas ele consegue ver que ela está infeliz. Percebendo sua luta, Light a convida para se juntar a ele e Isla. Mas por mais que Lena queira deixar a Sagrada, ela diz a ele que é impossível por causa de circunstâncias que não pode controlar. Ela diz que está bem, mas Light nota lágrimas se formando em seus olhos. Está claro que algo está seriamente errado, mas Lena não quer sobrecarregá-lo com seus problemas. Ela se levanta e deixa a mesa, encerrando a conversa. Um pouco depois, Light vai até a recepção para coletar sua recompensa por derrotar o ogro. Ele recebe 10.000 peças de ouro, mais dinheiro do que jamais viu em sua vida. Mas mesmo com um pagamento generoso, Light não consegue se sentir animado. Seus pensamentos estão presos em Lena e no que quer que a Sagrada represente, forçando-a a suportar. Isla sugere que, se Lena não vai contar a ele o que está acontecendo, ele deve ir direto à fonte. Ela aponta que a porta do lounge de Grouse está escancarada. Curioso e determinado, Light caminha até o lounge e ouve Grouse se gabando com duas mulheres sobre suas chamadas batalhas lendárias. Grouse está no meio de um relato de sua luta mais recente. Ele conta às mulheres como ele e seu grupo caçaram um malvado urso pardo, usando um enorme inferno infernal para queimá-lo antes de desferir o golpe final pessoalmente. Nesse momento, a recepcionista entra para discutir as reclamações dos moradores da vila próxima ao local da batalha de Grouse. Ela explica que o inferno usado por Sacred secou todo o reservatório da vila, deixando-o sem água. Grouse ignora a reclamação, afirmando que danos colaterais fazem parte de lutar contra monstros poderosos. Mas, secretamente, ele não se importa nem um pouco. Na verdade, ele gosta de dificultar a vida dos fracos, pois os vê como inferiores. Light ouve cada palavra e sua raiva transborda. Ele sabe que Lena nunca desconsideraria as dificuldades das pessoas comuns dessa forma. Ouvir como Sacred opera apenas aprofunda sua determinação de descobrir o que realmente está acontecendo e ajudar Lena a escapar de suas garras. Light invade o lounge, exigindo que Grouse deixe Lena sair de Sacred, apontando o quanto ela está sofrendo. Grouse mal reage, descartando o apelo de Light como besteira. Em vez disso, ele chama a segurança para expulsar Light do lounge. Ayler corre para o lado de Light, perguntando se ele está bem. Embora Light não esteja fisicamente machucado, os outros aventureiros o puxam para o lado para avisá-lo. Mexer com Grouse é perigoso. Ele pode ser um idiota, mas está protegido pela Irmã Sagrada. Se ela guardar rancor, sua carreira de aventureira estará praticamente acabada. No dia seguinte, todos os membros do Sagrado se reúnem no lounge, ocupados se deleitando em sua própria glória. Lena, no entanto, não consegue parar de pensar nas palavras de Light, como ele lhe disse para deixar o Sagrado se isso a deixasse infeliz. Finalmente, ela reúne coragem e se levanta na frente de todos, declarando que está pronta para ir embora. Ela quer viver de acordo com seu código moral como aventureira, e isso significa deixar o Sagrado com efeito imediato. Lena começa a caminhar em direção à saída, mas antes que ela possa sair, Grouse bloqueia seu caminho. Com o rosto cheio de raiva, ele a ameaça de morte por ousar desafiá-lo. Lena, instintivamente, alcança sua espada para se defender, mas hesita. Mesmo com sua habilidade de santo, ela sabe que não pode vencer Grouse em um combate 1 a 1. Sem escolha, ela solta sua lâmina e dá um passo para trás. Grouse a atinge, derrubando-a no chão, e então faz um discurso arrogante e condescendente sobre como ela precisa perseverar pelo bem de todas as pessoas que seu grupo salvará no futuro. Ele diz para ela aceitar seu lugar e continuar até o dia em que morrer em batalha. Mais tarde, naquele mesmo dia, o grupo sagrado se prepara para deixar a cidade, então Lena se resignou a uma vida sob o controle de Grouse. Mas ao saírem, eles encontram o caminho bloqueado por Light. Grouse, irritado, exige saber por que Light está em seu caminho. Light, calmo mas determinado, diz que está ali para recuperar seu amigo. Ele conta a Lena que ele e Isla estão planejando caçar monstros e adorariam que ela se juntasse a eles. Afinal, eles fizeram uma promessa de se tornarem aventureiros juntos e ele pretende cumpri-la. Ao ouvir isso, Lena se lembra da promessa. Promessa? Ela quer ir com Light mais do que qualquer coisa, mas o medo a impede, então ela implora para que ele vá embora antes que se machuque. Grouse, vendo a rejeição de Lena, diz com desdém para Light se afastar, mas Light não está recuando e avança declarando seu desafio. Ele quer um duelo com Grouse pela liberdade de Lena. Grouse inicialmente rejeita o duelo, desdenhando Light como um ninguém aleatório que não vale seu tempo. Mas quando Light o provoca, perguntando se ele tem medo de perder para alguém tão insignificante, Grouse não pode deixar a desrespeito público passar. Furioso, ele concorda com o duelo, determinado a fazer de Light um exemplo. Para aumentar as apostas, Grouse adiciona uma condição. Se Light perder, ele será banido da Guilda dos Aventureiros para sempre e exilado da cidade. Light aceita sem hesitar, mas Lena implora para que ele desista. Ela não acredita que ele possa vencer alguém tão habilidoso quanto Grouse em um duelo de espadas. Grouse sorri de forma desdenhosa e saca sua espada, pronto para atacar. Antes do combate começar, Illis analisa Grouse e avisa Light que ele possui a habilidade de velocidade suprema.
Ela explica que essa habilidade permite que ele feche a distância com seus oponentes quase instantaneamente, tornando-o incrivelmente perigoso. Light respira fundo e se prepara com sua espada. Para manter as coisas justas, ele anuncia suas próprias habilidades: Mestre das Frutas e Deus da Espada. Grouse ri, recusando-se a acreditar que alguém possa ter duas habilidades. A luta começa com Grouse desaparecendo em um instante, aparecendo bem na frente de Light. Seu primeiro golpe é tão rápido que Light mal consegue vê-lo chegando, mas ele consegue bloquear. Grouse não dá trégua, desferindo uma série de golpes que força Light a se defender. Light tenta criar alguma distância, mas a velocidade suprema de Grouse permite que ele feche a lacuna. Num piscar de olhos, ele aparece atrás de Light e acerta um joelho brutal em seu lado, não deixando espaços seguros no campo de batalha. Light luta para acompanhar, admitindo que Grouse é incrivelmente forte, mas se recusa a desistir. Então ele avança, determinado a desferir um golpe, mas Grouse desvia facilmente. Enquanto Light está desequilibrado, Grouse destrói sua espada com um golpe preciso. Com sua arma perdida, o duelo parece terminado. Grouse, se sentindo confiante, se vira para Lena e oferece a ela que poupará a vida de Light se ela jurar lealdade eterna a ele pelo resto de seus dias. Light, ainda de pé apesar das dificuldades, grita para Lena que ela não precisa fazer isso e promete que encontrará uma maneira de vencer mesmo sem uma arma adequada. Comovida pela determinação de Light, Lena decide confiar nele, acreditando que ele conseguirá uma vitória de alguma forma. Então vemos Grouse, cansado do que considera um desrespeito flagrante, decidir acabar com Light em seu próximo ataque. Agora sem arma, Light rapidamente observa ao seu redor e pega uma vassoura de um espectador próximo. Grouse fica imediatamente irritado, pensando que Light está zombando dele, e ele não está totalmente errado, considerando que Light poderia ter pegado a espada de Lena. Em vez disso, a multidão observa em silêncio atônito, se perguntando se Light realmente pretende lutar um duelo com nada além de uma vassoura na mão. A confiança de Light não vacila. Mesmo com uma vassoura como arma, ele a imagina como uma espada adequada e se prepara para o próximo movimento de Grouse. Até agora, ele tem estado em desvantagem porque estava fixado em rastrear os movimentos de Grouse. Mas, com sua habilidade de espada divina lhe concedendo reflexos de alto nível, Light decide mudar a abordagem. Em vez de pensar demais, ele deixará seus instintos tomarem conta e atacará quando o momento parecer certo. Quando Grouse avança para atacar, o corpo de Light reage instantaneamente. Com um tempo perfeito, ele balança a vassoura e acerta Grouse no rosto com tanta força que ele é lançado contra uma parede de tijolos. Então, Grouse desmaia, e Light é declarado o vencedor do duelo. Para enfatizar o ponto, Light se volta para os membros restantes do Sacred e os avisa que, se eles vierem atrás de Lena novamente, terão que lidar com ele. Em seguida, ele olha para Lena e lhe diz que ela finalmente está livre. Mais uma vez, ele a convida para se juntar ao seu grupo, e desta vez, Lena aceita feliz. Uma semana se passa após o duelo, e enquanto Light ainda está ocupado cuidando de seus vinhedos, a vida está visivelmente mais brilhante agora que Lena está ao seu lado. Ela até faz o almoço para todos. E enquanto eles comem, ela pergunta a Light sobre as lesões que ele sofreu na luta com Grouse. Light a tranquiliza, dizendo que está se sentindo ótimo agora e que está pronto para finalmente se juntar a ela em algumas missões. Tudo parece perfeito, exceto por um problema persistente. A cada poucos dias, Lena recebe uma visita enviada pela Irmã Santa, pedindo que ela retorne a Sacred para uma discussão sobre sua decisão de partir. Lena recusa todas as vezes, dizendo que não há nada a discutir, pois sua decisão é definitiva, mas irritar a Irmã Santa traz consequências. Quando Light e Lena vão à guilda para pegar uma missão, só recebem as piores tarefas, como eliminar Splinter, o Rei Rato. O pagamento é risível, tornando difícil sobreviver, mas Lena parece não se importar. Na verdade, ela aprecia como esses trabalhos a permitem realmente ajudar as pessoas, como reconstruir casas, limpar esgotos ou encontrar um miau-miau perdido. No final do dia, eles só conseguiram 100 moedas, mal o suficiente para 3 pizzas, mas nenhum deles reclama. Lena está genuinamente feliz por estar fazendo a diferença, e Light está se divertindo mais do que nunca trabalhando com ela. Enquanto isso, na Catedral das Irmãs Santas, ela informa sua assistente sobre seu próximo plano. Ela pretende designar ao grupo de Lena um trabalho de verdade, uma missão de Rank S, uma das mais perigosas que existem. E embora não diga isso abertamente, está bem claro que ela não se importaria se Light não voltasse vivo. A cena muda para Light e sua equipe indo para a Guilda dos Aventureiros. Enquanto eles entram e a recepcionista os cumprimenta, dizendo que estava esperando por eles, ela explica a situação. Este trabalho é uma corrida contra o tempo. Lena pergunta que tipo de monstros eles estão enfrentando, mas a recepcionista dá de ombros, dizendo que não tem ideia. Ela nem tem certeza se um monstro está por trás disso. Light pede mais detalhes, então a recepcionista explica que tudo começou há 2 meses, quando um grupo de aventureiros foi à região do Vale dos Montes do Norte para um levantamento de densidade de monstros e desapareceu. Um segundo grupo foi enviado para encontrá-los, mas também desapareceu. Até agora, 18 aventureiros, variando do rank A ao B, estão desaparecidos. A recepcionista entrega uma lista de nomes. Lena vê Bork e Shera na lista, e sua expressão muda.
Light percebe e pergunta se ela os conhece. Lena explica que eles ensinaram muito a ela quando era uma aventureira iniciante. Ela está claramente preocupada, se perguntando o que poderia ter acontecido com eles. A recepcionista continua dizendo que tudo o que sabem é que todos os que desapareceram estavam indo para a antiga propriedade do ex-conde de Montes. Ela conta que o Manor foi construído há 30 anos por um cara que ficou rico com aventuras. Ninguém sabe qual era essa habilidade dele, no entanto. Depois que o conde faleceu, o Manor começou a desmoronar. A missão é encontrar os aventureiros desaparecidos e descobrir o que está causando todos esses desaparecimentos. Lena começa a pensar que isso pode ser perigoso demais para eles. Mesmo aventureiros de alto escalão não conseguiram voltar vivos. Ela tenta dissuadir Light, mas ele já está empolgado e pronto para ir. A recepcionista nota Isla e pergunta se a garotinha está acompanhando. Light diz que sim, explicando que a habilidade de avaliação de Isla a torna super confiável. A recepcionista fica chocada, se perguntando como alguém tão jovem conseguiu uma habilidade. Fruta. Light diz que foi apenas um acidente, e ela acena com a cabeça, entendendo. Com isso, seu grupo Luxúria parte para sua primeira grande missão. 3 horas depois, vemos Light e os outros vagando pela névoa, lutando para encontrar a mansão. Depois de muita busca, eles percebem que o lugar está abaixo deles. Light dá uma olhada e diz que é tão incrível quanto os rumores afirmavam. Depois disso, eles começam a descer. Light diz a Isla para tomar cuidado com os passos, já que o caminho é super estreito. Enquanto avançam, Light mantém os olhos na mansão, pensando que ela parece mais um castelo do que uma casa comum. Isso faz questionar quanto dinheiro os aventureiros devem ganhar se um deles pode se dar ao luxo de ter um lugar tão imenso. Lena confirma isso, dizendo que conseguiu comprar sua própria casa em apenas alguns meses. Ao ouvir isso, Light começa a imaginar construir sua própria casa grande algum dia, completa com uma enorme fazenda e campos de treinamento. Isla fica toda animada, dizendo que gostaria de viver em uma casa de doces. Ela pula e o apoio sob seus pés cede. Light a agarra enquanto ela começa a cair, mas Lena agarra Light para salvá-lo. Não dá certo, todos acabam caindo durante a descida. Light pensa rápido e corta seu impulso usando magia do vento através de seus golpes de espada. Eles pousam em segurança, e ele fica aliviado por estarem bem. Esse alívio não dura muito, eles são de repente cercados por monstros de todos os lados. Light está empolgado para lutar e rapidamente derruba um. Lena o impede, dizendo para ele olhar mais de perto os monstros. Aponta que eles parecem humanos. Light começa a perceber o que está acontecendo e se pergunta se essas criaturas eram aventureiros. Isla usa sua habilidade de avaliação e confirma. Eles são mortos-vivos. Ela explica que podem transformar outros em mortos-vivos ao mordê-los. Ela avisa o grupo para ficar alerta. Light congela, chocado por ter acabado de matar algo que costumava ser humano. Isla acrescenta que os mortos-vivos ainda possuem as habilidades que tinham quando estavam vivos. Lena nota que suas habilidades correspondem às listadas para os aventureiros desaparecidos. Light tem dificuldade em aceitar a ideia de lutar contra seus companheiros aventureiros. Um dos mortos-vivos avança em sua direção, mas Lena o derruba. Ele a agradece e ela diz que entende por que ele está hesitando. Mas não podem deixar esses aventureiros nesse estado. Light acena com a cabeça, compreendendo a realidade da situação. Lena diz que a prioridade deles é entrar na mansão para verificar se há sobreviventes. Eles empurram os portões da mansão e encontram ainda mais mortos-vivos esperando por eles. Lena entra em ação, eliminando-os um a um com velocidade e precisão. Light observa sua luta e fica impressionado com sua habilidade. Nota como ela mira nos pontos fracos de cada inimigo com uma precisão incrível, mesmo enquanto se move rapidamente. Ele percebe que ela dominou completamente suas habilidades. Embora sua habilidade seja tecnicamente mais forte, ele não está nem perto do nível dela agora. Determinado a não ficar para trás, Light avança e começa a cortar os inimigos. Sabe que não pode deixar que ela se distancie muito. Um dos mortos-vivos se fixa em Isla, mas Lena intervém e a salva a tempo. Light fica impressionado com a forma como Lena consegue acertar um golpe preciso exatamente nas brechas da armadura do monstro. Lena lhe diz que lutou mais batalhas nos últimos 3 meses do que jamais quis. Light se sente grato por ter alguém com a experiência dela por perto. Ela verifica como Isla está, que diz estar bem, e chama Lena de realmente legal. Light percebe que eles precisam lutar enquanto mantém Isla segura, o que significa que até o menor erro pode custar caro. Ele decide que não há mais espaço para hesitação. Lena diz que terminaram aqui e sugere subir para o 2º andar. Light concorda, mas pergunta a ela por que há tantos mortos-vivos se apenas 18 aventureiros desapareceram. Lena deduz que alguns dos mortos-vivos já estavam aqui antes dos aventureiros chegarem. Light começa a se perguntar o que poderia ter acontecido neste lugar para criar tantos mortos-vivos. Enquanto sobem as escadas, passam por um retrato do conde. Enquanto isso, em outra parte da mansão, em uma sala escura, uma figura sombria está dançando. É uma mulher, e ela está esperando Light chegar até ela. No 2º andar, Light e sua equipe encontram outro monstro que aparece do nada. Light o derruba, mas percebe que estão cercados novamente. Ele continua cortando os monstros, mas algo parece diferente. Esses monstros estão mais coordenados do que os que enfrentaram anteriormente. Isla usa sua habilidade de avaliação e descobre que alguém está controlando-os. Light nota fios presos aos monstros e os aponta.
Isla explica que esses fios estão transmitindo energia mágica, o que significa que a pessoa que controla os monstros está em algum lugar no final dos fios. Eles conseguem escapar da horda, seguindo os fios até chegarem a uma sala fechada. Dentro, eles encontram um salão de baile e a mulher está lá esperando por eles. Ela se apresenta como Dregna, uma das asas do Cisne Negro, as forças de elite das trevas. Light sente uma estranha mistura de alívio e desconfiança. Ele fica feliz em ver alguém vivo, mas ela não parece uma sobrevivente. Drakena não perde tempo e convoca mais mortos-vivos. Ayla revela que Drakena está controlando os mortos-vivos usando sua habilidade de necromancia. Com essa habilidade, ela pode controlar cadáveres e monstros do tipo espírito, além de usar suas habilidades. Dratena percebe a habilidade de avaliação de Isla e imediatamente pensa que ela será um problema. Light diz a Drakena que deveriam se unir em vez de lutar, se ela está ali a trabalho da Guilda dos Aventureiros. Drakena rejeita isso rapidamente, dizendo que não está com a guilda. Ela revela que está ali para eliminar o Mestre das Frutas. Sem esperar, ela envia um de seus mortos-vivos para atacar Light, mas ele o derruba facilmente. Light se pergunta por que ela está tentando matá-lo. Draidner responde que é uma ordem dela, mas se recusa a dizer mais. Lena fica confusa, dizendo que nunca ouviu falar de um grupo chamado Cisne Negro, ou de uma habilidade como a necromancia. Drakena a ignora, olhando para Light e dizendo que ele realmente demorou para chegar. Ela brinca que está cansada de esperar e espera que ele a entretenha o suficiente para compensar isso. Então, ela envia mais mortos-vivos atrás deles. Light diz a Lena para se concentrar em lutar, afirmando que eles resolverão tudo depois. Eles enfrentam os mortos-vivos rapidamente, mas Drakena não fica feliz com a interferência de Lena. Ela envia alguns dos mortos-vivos para cercar Lena, enquanto mantém Light ocupado em um combate 1 a 1. Durante a luta, Lena avista Bork e Shera entre os mortos-vivos. O choque a atinge com força. Ela não consegue acreditar que eles também foram mortos. Isla avisa Lena para se manter alerta, explicando que Bork e Shera ainda têm suas habilidades. Ela diz a Lena que o golpe espelhado de Shera permite que ela ataque de ambos os lados com imagens espelhadas, e Bork pode alongar e afiar suas unhas enquanto aumenta sua resistência. Os dois mortos-vivos atacam Lena, mas ela consegue bloquear os ataques. Drakena decide que a habilidade de avaliação de Isla é um problema demais e envia um morto-vivo para eliminá-la. Light intervém a tempo de salvar Isla, mas agora está cercado por mais mortos-vivos. Light se pergunta como deve lutar enquanto mantém Isla segura. Os mortos-vivos continuam atacando-o, e embora ele consiga derrubá-los, os ataques constantes começam a desgastá-lo. Enquanto isso, Lena continua desviando dos ataques de Bork e Shera. Hesita toda vez que tem a chance de revidar. Ela sabe que precisa matá-los, mas não consegue se convencer a fazer isso. Memórias inundam sua mente de quando chegou pela primeira vez à Cidade Sagrada, como Bork e Shera foram os primeiros a recebê-la, como a ajudaram a subir de rank como aventureira, e como a incentivaram a almejar ainda mais alto. Lena continua lutando contra Bork e Shera, recuando por um momento para verificar Light e Isla, mas não consegue vê-los, sabe que precisa resolver isso rapidamente. Então decide cortar o fio que controla os mortos-vivos para criar uma abertura. Ao cortar o fio, ela vê brevemente as almas de seus velhos amigos. Eles dizem para ela acabar com seu sofrimento e pedem que ela continue aventurando-se por causa deles. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ela entende o que precisa ser feito e com o coração pesado os elimina. Enquanto isso, Light ainda está lutando contra os mortos-vivos, fazendo o seu melhor para proteger Isla. Ele começa a se sentir sobrecarregado, se perguntando quantas dessas criaturas existem. Então, a ficha cai. Pergunta a Isla se a necromancia pode criar mortos-vivos. Ela lhe diz que não funciona assim, isso só controla aqueles que já estão por perto. Light começa a pensar, se a necromancia não está criando essas coisas, de onde elas estão vindo? Esta é uma mansão abandonada, não um cemitério cheio de cadáveres. Deve haver uma explicação. Isla decide usar sua habilidade de avaliação para investigar mais a fundo. Drakena os observa e percebe que eles são mais astutos do que esperava. No entanto, a habilidade de Isla está começando a irritá-la, então ela envia mais mortos-vivos atrás dela. Light intervém, salvando Isla novamente, e chama Drakena de covarde por atacar uma criança. Drakena nem se abala e diz que não se importa com o que ele a chama. Os mortos-vivos começam a se aproximar. Light sabe que precisa ficar perto de Isla para mantê-la segura, mas também sabe que eles vão perder se tudo o que ele fizer for se defender. Ele rapidamente elabora um plano e se une à Isla para derrubar os mortos-vivos juntos. Drakena ri deles, mas Light rebate, dizendo a ela que não vai rir por muito tempo. Enquanto isso, longe dali, a Irmã Santa olha para seu espelho mágico novamente. Ela nota uma sombra se estendendo sobre a lua. Sua assistente pergunta o que ela está vendo. Ela responde que é uma sombra engolindo a lua, e tem certeza de que nem mesmo um priori teria chance contra o que está por vir. Enquanto isso, Lena está abrindo caminho entre os mortos-vivos, desesperada para alcançar Light e Isla, porque sabe que algo está errado. Light, completamente cercado por uma horda de mortos-vivos, grita para Isla descobrir como essas criaturas continuam aparecendo. Ele tem certeza de que Drakena não é quem as está invocando. Isla ativa sua habilidade de avaliação, analisando os aventureiros mortos-vivos para entender o que está acontecendo. Mas os números são esmagadores, tornando quase impossível identificar algo útil. Ela rapidamente percebe que precisa de uma visão melhor para ver o que está por trás disso.
Sem hesitar, Light a agarra e salta no ar, segurando-se a um lustre para levantá-la acima do caos. Enquanto eles observam a cena, Dreadnought os observa à distância, dando a eles todo o tempo que precisam para descobrir a verdade. Mas ela não está preocupada, pelo menos não ainda. Light, que não é exatamente conhecido por sua resistência, luta para se segurar e pressiona Isla a se apressar. Finalmente, Isla avista algo. Uma figura especial de mortos-vivos escondida entre a multidão. Ela a identifica como a que está usando a habilidade de invocação para trazer mais mortos-vivos. Repetidamente, Light observa atentamente e percebe que esse morto-vivo foi uma vez o Conde de Montes, o proprietário original da mansão. Drapna, que claramente não é a mais inteligente do grupo, finalmente percebe o que Light e Isla estão fazendo. Ela rapidamente começa a planejar como detê-los antes que possam desmantelar completamente seus planos. Nesse momento, uma figura massiva aparece na varanda do último andar. É um ceifador de almas, transbordando energia sombria, encarando diretamente Isla e Light. Isla não perde tempo e usa sua habilidade de avaliação na criatura. Ela descobre que tem o poder de transformar seres vivos em mortos-vivos. Com um golpe de sua foice ou um ataque de sua lama, ela grita um aviso para Light, justo a tempo. Ele desvia do ataque e aterrissa em segurança de volta ao chão. O ceifador de almas recua para o lado de Dratena, confirmando que ela é quem controla esse pesadelo. Dratna, com um sorriso presunçoso, explica como conseguiu colocar as mãos em tal monstro. Acontece que quando o Conde estava vivo, ele convocou o próprio ceifador de almas. Mas em vez de controlá-lo, a criatura o transformou em um dos mortos-vivos. Quando Dratna apareceu, ela assumiu o controle do ceifador de almas e de todas as outras criaturas mortas-vivas na mansão. A mente de Light começa a juntar todas as peças. As pessoas desaparecidas, os aventureiros que sumiram depois de virem aqui, tudo era obra do ceifador de almas, orquestrado por Dratna. Ela nem nega, confirmando com arrogância suas suspeitas enquanto revela mais detalhes sombrios. Mas ainda há uma coisa que não faz sentido. Por que um herói tão celebrado quanto o Conde convocaria algo tão perigoso em primeiro lugar? Dratena revirou os olhos para a falta de compreensão de Light, explicando para ele. O Conde nunca foi o herói que as pessoas pensavam que ele era. Ela revela a verdade. O Conde tinha uma habilidade de convocação proibida, o tipo de poder que o tornava um completo pária. No começo, as pessoas o celebravam por ter uma habilidade tão rara e incrivelmente poderosa. Mas essa admiração não durou. O medo e a suspeita começaram a surgir. As pessoas começaram a se perguntar se seu chamado herói um dia se voltaria contra elas, usando seus poderes de invocação para trazer destruição em vez de proteção. Assim, o governo e o povo o abandonaram. Eles nem precisavam de provas. Provas para rotulá-lo como traidor. Empurrado para o limite, o Conde fugiu para essa mansão remota, construindo-a como um lugar para se esconder do mundo pelo resto de seus dias. Mesmo após seu desaparecimento, os governantes não estavam satisfeitos. Enviaram assassinos para terminar o serviço. Desesperado para sobreviver, o Conde invocou o ceifador de almas. Mas a jogada saiu pela culatra. Não apenas tirou sua vida, mas também amaldiçoou a mansão, transformando-a em uma armadilha mortal para qualquer um que fosse tolo o suficiente para entrar. Dreitner conclui sua história, sorrindo ao declarar que é hora de acabar com essa luta. Usando suas habilidades de necromante, ela invoca um enxame de mortos-vivos, enviando-os em direção a Light. Antes que Light possa encontrar as respostas que procura, o ceifador de almas lança sua lama contra ele, forçando-o a se concentrar em manter Isla a salvo. Enquanto desvia, ele diz a Isla algo que percebeu. A necromancia de Dratena controla os mortos-vivos, direcionando seus movimentos e ataques. Ele explica que os monstros dela não podem fazer outro movimento a menos que ela lhes dê novas ordens. Isla verifica sua observação e confirma que ele está certo. Isso é tudo que Light precisa ouvir. Ele avança, pronto para liberar sua técnica de Deus da Espada, Lâmina de Impulso. Mas bem antes de executar o movimento, Light muda de estratégia, saltando diretamente em direção a Dregna, pegando-a completamente de surpresa. No mesmo momento, a Santa da Espada, Lena, irrompe na cena, eliminando o Ceifador de Almas antes que Dregna possa reagir. Com o Ceifador de Almas fora de combate para sempre, a parte mais difícil da batalha finalmente acabou. Agora, tudo o que resta é lidar com Dratena. Lena encara Dratena e diz a ela que não está planejando eliminá-la, pelo menos não ainda. Ela tem perguntas que precisam de respostas primeiro. Light percebe que eles só precisam derrubar o Conde para impedir que os mortos-vivos voltem. Então ele avança e corta o Conde, esperando que a alma do cara possa finalmente descansar. À medida que o corpo do Conde começa a desmoronar, ele murmura suas últimas palavras, dizendo a Light que um dia ele acabará odiando habilidades, assim como ele fez. Mas Light balança a cabeça, dizendo ao Conde diretamente que nunca se tornará como ele. Dratenor, recusando-se a aceitar a derrota, não permite nem mesmo que o Conde morra em paz. Ela usa seus poderes de necromancia para forçar o Conde a invocar um último monstro. Enquanto ele se desvanece, um círculo mágico aparece acima deles e, de repente, um enorme dragão demoníaco é convocado, devorando instantaneamente todos os mortos-vivos ao seu redor. Quando o dragão entra na mansão, o grupo de Light fica paralisado de medo, enquanto Dratena começa a rir como se tivesse perdido completamente a razão. Mas antes que Dratena consiga controlar o dragão e transformá-lo em seu animal de estimação, a besta balança a cauda e a atinge com força no chão, nocauteando-a. Light, Lena e Isla agora estão cara a cara com o enorme dragão. Isla o reconhece imediatamente como um dragão maligno e Lena, chocada,
revela que esse tipo de monstro é tão poderoso que até os aventureiros de nível S, os melhores, não conseguem causar um arranhão nele. Apesar disso, Light permanece otimista, pensando que podem ter uma chance se combinarem suas habilidades. Antes que ele possa agir de acordo com seu plano, Isla o avisa que as escamas do dragão são imunes a ataques de espada. No entanto, Light não escuta e salta no ar usando um movimento supremo de sua espada. Mas em vez de causar dano, sua espada se despedaça. O cara mal desvia de uma bola de fogo do dragão e quase é torrado de volta à sua era de estupidez. Sem esperança, Light se volta para Lena em busca de uma solução. Enquanto Light debate se deve fugir, ele percebe que correr só daria ao dragão uma chance clara de acabar com eles. Enquanto isso, Lena tenta elaborar um plano para manter o dragão ocupado tempo suficiente para que os outros escapem. Isla de repente levanta as mãos, afirmando que teve uma ideia. Seu plano envolve Light comendo uma nova habilidade, fruta. Light considera isso, desesperado por qualquer chance de reagir. Enquanto isso, Drakena, deitada no chão, começa a rir através da dor, empolgada por seu líder ter convocado um dragão maligno, e por Light, confiante, e sua equipe estarem condenados. Ela desmaia com um sorriso, esperando que o dragão acabe com todos eles. Nesse momento, um estranho cavaleiro aparece do nada, pega o corpo fraco de Drakena e desaparece com ela, deixando o grupo de Light para lidar com o dragão sozinho. Enquanto isso, Lena exige saber por que Isla tem uma habilidade para frutas. Isla explica que achou que poderia ser útil algum dia. O dragão interrompe, batendo suas garras no chão, forçando-os a se afastar. Sem outra opção, Light decide comer a fruta. Ao estender a mão para pegá-la, Lena tenta impedi-lo, alertando sobre os riscos. Light a ignora, dizendo que é imune ao veneno das frutas de habilidade, o que significa que pode comer quantas quiser. Lena argumenta que ganhar uma nova habilidade pode interferir nas que ele já possui. Embora Light, ignorante, a desconsidere, está convencido de que esta é a única chance deles de derrotar o dragão. Ele pega a fruta de Isla e dá uma mordida. No momento em que ele engole, uma dor aguda atravessa seu peito, deixando-o vulnerável a um ataque. O dragão avança, mas Lena o protege a tempo. Assim que ele recupera o foco, Light diz a Isla para usar sua habilidade de avaliação para descobrir sua nova habilidade. Quando ela verifica, sua expressão diz tudo. Ele obteve resistência a insetos. Ao ouvir isso, Light perde a calma, gritando sobre quão inútil é a habilidade, enquanto Isla concorda hesitante. Antes que ele possa reclamar mais, o dragão dispara uma explosão massiva. Lena bloqueia, mantendo-se firme, ainda lutando contra o dragão como a guerreira experiente que é. Isso dá a Light tempo suficiente para tentar outra fruta. Desta vez, ele come duas de uma vez, esperando resultados melhores. O resultado? Duas habilidades ridículas: Encantador de Gatos e aumento de durabilidade de armas. A segunda habilidade poderia ter ajudado se sua espada já não estivesse quebrada. Comer duas frutas de uma vez também o deixa enjoado e mais fraco, mas ele se recusa a parar. Desesperado, ele decide pegar mais uma fruta, na esperança de conseguir uma habilidade que mude o jogo. Enquanto isso, Lena continua lutando contra o dragão, saltando no ar para um golpe decisivo. Sua espada se quebra ao impacto, assim como a de Light. Frustrado, o dragão a atira contra a parede com sua cauda, deixando-a atordoada. Ao ver Lena em apuros, Light entra em pânico e morde o último fruto, observando suas mãos começarem a brilhar. Enquanto isso, o dragão se aproxima para acabar com Lena. Está prestes a desferir o golpe final quando Light arremessa uma pedra nele para chamar sua atenção. Isla corre rapidamente para ajudar Lena a se levantar. Ela diz a Lena que Light acaba de desbloquear uma habilidade de Fada do Sono em suas mãos, um poder que pode nocautear qualquer criatura que respire suas escamas. Sem perder tempo, Light lança a Fada do Sono contra o dragão. A fada libera suas escamas no ar. Mas o dragão luta com todas as suas forças para permanecer acordado, mal se mexendo. Percebendo que a fada sozinha não é suficiente, Light pega um pedaço de sua espada quebrada e canaliza o que resta da energia de Deus da espada nela. Ele a arremessa contra o teto, fazendo os destroços caírem. Usando o caos como cobertura, ele se lança no ar. Light aterrissa bem no rosto do dragão, liberando toda a força da Fada do Sono diretamente sobre a besta. As escamas giram em torno do dragão, e desta vez não há escapatória. Os olhos do dragão se fecham e ele cai no chão, desmaiado. Com o dragão derrotado e a masmorra começando a desmoronar, todos saem correndo o mais rápido possível. Quando conseguem sair, o lugar desaba atrás deles. Exaustos, mas vitoriosos, Light sugere que voltem para casa para pegar sua recompensa e desfrutar de uma refeição adequada. Naquela noite, eles correm para casa a cavalo. Ao se aproximarem dos portões, os guardas reconhecem imediatamente Lena e correm para abri-los. As luzes da cidade inundam o ambiente, e Isla não consegue deixar de se maravilhar com a cena. Light se vira para Isla, agradecendo-a por ter se destacado. De volta à masmorra, ele então olha para Lena para expressar sua gratidão. Mas antes que consiga dizer algo, ele cai de seu cavalo, desmaiando no local. Isla e Lena entram em pânico, correndo para o seu lado.
Em outro lugar, Dregna está inconsciente, consciente em uma sala mal iluminada com a Irmã Santa ao seu lado. O homem misterioso que trouxe Dreitna até lá começa a sair, mas a Irmã Santa o impede, perguntando o que ele pensa sobre o Mestre da Fruta. O homem admite que ficou chocado ao saber que Light derrotou o dragão maligno, embora não o veja como uma verdadeira ameaça ao Cisne Negro. A Irmã Santa acena com a cabeça, aliviada com suas palavras, e o homem desaparece nas sombras. Uma vez sozinha, a expressão calma da Irmã Santa muda. Ela está inquieta com a força de Light e se pergunta se esse é o poder de um Priori. Mas no fundo, ela suspeita que ele tem algo ainda mais único, olhando pela janela, e murmura que a hora do encontro deles está se aproximando. A cena muda para Isla cuidando do jardim, enquanto Lina está relaxando na banheira. Depois, Lina começa a preparar o almoço e Isla se junta para ajudar. Enquanto cozinham, Lina de repente se lembra de que esqueceu de regar o jardim, mas Isla diz que já cuidou disso. Lina a elogia por ter feito um bom trabalho. Elas acham que tem tudo sob controle agora, mesmo sem Light, e estão certas de que ele ficaria feliz em vê-las segurando as pontas. É quando Light entra dizendo para pararem de agir como se ele tivesse morrido. Elas se viram chocadas ao vê-lo de pé. Ele diz que só veio pegar um copo d'água, mas elas não o deixam ficar parado por muito tempo. Elas o pegam e o levam de volta para o quarto, lembrando-o de que precisa descansar depois de comer 4 raízes de esquil de uma vez. Light avisa que já está desmaiado há 2 dias. Lina verifica e vê que a febre dele finalmente diminuiu, mas ainda o adverte para não se esforçar demais. Ela lhe entrega o almoço, dizendo para ele comer e descansar. Justo quando ele está prestes a comer, percebe que Lina e Isla estão saindo e pergunta para onde vão. Elas mostram a ele uma convocação obrigatória da guilda. Eles precisam relatar o que sabem sobre a aparência do dragão maligno. Light tenta ir com eles, mas Isla rapidamente o impede, dizendo que ele precisa descansar. Eles saem sem ele. Mais tarde na guilda, a recepcionista informa que os superiores não os receberão por mais 2 horas. Lena fica surpresa, perguntando por que precisam esperar tanto tempo se foram eles que foram convocados. A recepcionista dá de ombros, dizendo que os chefes estão ocupados. Ela também informa que Isla não pode entrar na sala de conferências, já que não está oficialmente registrada na guilda. Lena não perde tempo e decide registrar Isla ali mesmo. A recepcionista entrega um formulário a Isla, e os aventureiros que estão por perto começam a sussurrar, surpresos que uma garotinha tão pequena está se juntando a eles. Ouvindo tudo isso, Isla se vira para Lena e pergunta se parece deslocada ali, dizendo que não tem nenhum equipamento legal como os outros. Lena a tranquiliza, dizendo que ela se encaixa perfeitamente. Ela lembra a Isla de que sua habilidade de avaliação é valiosa e que entende por que uma garota da idade dela pode se importar com a aparência. Em vez de ficar esperando, Lena sugere que elas visitem algumas lojas. Isla hesita, dizendo que não tem dinheiro, mas Lena desconsidera, dizendo para ela não se preocupar com isso. Ela é como uma irmã mais nova para Lena, e isso é o que importa. Enquanto isso, Light está preso na mansão, entediado, enquanto na cidade, Isla e Lina estão se refrescando com um sorvete. Vagando por aí, Isla avista uma loja interessante e puxa Lina em direção a ela. Mas Lina está desconfiada do lugar, achando que parece mais suspeito do que interessante. Elas entram e Lina sussurra que deveriam sair e encontrar um lugar menos duvidoso. Mas Isla para em frente a algumas pedras de aparência rústica. Ela aponta para uma e diz a Lina que é um diamante. Lina não acredita, mas Isla insiste dizendo que sua habilidade de avaliação não mente. Isso surpreende Lina, já que ela não sabia que Isla poderia usá-la em objetos também. O vendedor ri, achando que Isla está brincando, mas Lina confia nela. Ela compra o diamante, amarra em um cordão e coloca ao redor do pescoço de Isla antes de arrastá-la para uma loja de roupas. A proprietária da loja se ilumina ao ver Lina, feliz por ter sua cliente favorita de volta. Lina diz que está ali para pegar algo para uma criança pequena, mas antes que ela possa dizer mais alguma coisa, a proprietária fica muito empolgada. Ela agarra Lina e começa a vesti-la com um look após o outro da nova coleção. Lina finalmente a interrompe, deixando claro que está ali por causa de Isla, não para um desfile de moda. A proprietária acena com a cabeça e sugere um vestido fofo, mas Isla não está afim. Depois de hesitar por um segundo, ela admite que quer algo legal, algo que a faça parecer uma verdadeira aventureira, como Lena. Mais tarde, elas estão de volta à guilda, e Isla está oficialmente registrada. Em pouco tempo, elas são convocadas para a sala de conferências. Enquanto isso, de volta à mansão, Light tenta espantar o tédio fazendo alguns exercícios leves. A fada do sono o pega em flagrante e interrompe, dizendo para ele voltar para a cama. Ele argumenta que ficou desmaiado por 2 dias seguidos e precisa se mover, mas ela não quer saber. Ela o arrasta de volta, o cobre e puxa o cobertor sobre ele. Deitado ali, Light começa a pensar em Lena e Isla, imaginando-as recebendo todo tipo de elogio por derrotar o dragão maligno. Ele resmunga para si mesmo, dizendo que não é justo. Ele também quer um pouco desse reconhecimento. E agora está ansioso para ir à guilda. De volta à guilda, a recepcionista leva Lena e Isla em direção à sala de conferências. No caminho, ela diz a Lena que é bom tê-la ali, já que precisam de todas as informações que puderem obter sobre o dragão maligno.
Lena diz que fará tudo o que puder para ajudar, mas deixa claro que não veio apenas para entregar informações e ir embora. Ela aceitou este convite porque queria descobrir de onde Dregna veio. Ela sabe que alguém enviou Drakena para eliminá-los, e a Guilda dos Aventureiros foi o único grupo que sabia que eles estavam indo para a mansão do Conde. Isso significa que os superiores que os contrataram tiveram que estar envolvidos. Justo antes de entrar na sala de conferências, eles confiscam suas armas. Lena e Isla entram, e os olhos de Isla se arregalam com o tamanho imenso da sala. Os membros dos 4 escritórios são informados de que Lena de Luxúria chegou. Isla sussurra, perguntando o que são os 4 escritórios, e a recepcionista explica que são os principais ramos da guilda, todos trabalhando sob o mestre da guilda. Os chefes dos 4 estão aqui para esta reunião, e um a um são apresentados. Primeiro é o Barba de Tigre, o chefe de segurança. Em seguida, vem o Chapéu de Flor, o chefe de investigação, responsável por ecologia de monstros e levantamento de densidade. Depois é o Guardião de Túmulos, o chefe de finanças, que se preocupa em manter recompensas e dinheiro, provavelmente um pouco obcecado com isso. Por último, está a Irmã Santa, a chefe de inspeção. A Irmã Santa acena para Lena, elogiando-a pelo trabalho que fez na mansão do conselho, feliz por ver que ela conseguiu sair bem. Lena agradece, mas não está exatamente empolgada em vê-la novamente. O que realmente a interessa é como a Irmã Santa reagirá assim que começar a falar sobre Dregna e o Cisne Negro. Isla, ainda tentando juntar as peças, pergunta o que a Irmã Santa faz. A recepcionista informa que ela é a membro de maior patente do escritório de inspeção, mantendo os outros escritórios sob controle. Isso a torna a figura mais poderosa da guilda. Isla, curiosa, tenta avaliá-la para ver que tipo de habilidades ela possui, mas nada aparece. A Irmã Santa pede a Lena que explique tudo o que sabe sobre o dragão maligno. Lena concorda, mas deixa claro que tem uma pergunta própria. Primeiro, a Irmã Santa pergunta o que está em sua mente, e Lena menciona como, quando foram verificar a mansão, foram emboscadas por uma mulher chamada Dregna, de uma organização chamada Cisne Negro. Ela pergunta se alguém na sala já ouviu algum dos nomes. Todos ficam sem resposta. Flower Hat intervém, dizendo que pode usar sua habilidade para pesquisar os registros da grande biblioteca e encontrar qualquer informação. Mas antes que ela possa tentar, o Guardião dos Túmulos a lembra de que verificar registros pessoais precisa da aprovação de todos os 4. A Irmã Santa muda o foco de volta para o dragão maligno, dizendo que é disso que precisam se preocupar agora. A forma como ela desvia do assunto incomoda Lena, fazendo-a pensar que pode estar escondendo algo. A Irmã Santa pressiona por uma ação imediata, dizendo que precisam rastrear o dragão e descobrir como lidar com ele. Flower Hat informa que já enviou um pássaro de reconhecimento, mas o dragão não está mais na mansão. Ela acrescenta que se tivesse um pedaço do corpo do dragão, poderia ser capaz de rastreá-lo. É então que Lena se lembra de que pegou uma escama de dragão. Ela atira e mostra a todos. Todos a observam tentando descobrir o que é. Isla a avalia e confirma que é uma escama de dragão, surpreendendo todos na sala. Flower Hat se aproxima para dar uma olhada mais de perto, ficando toda animada, já que nunca viu uma antes. Ela acredita que isso pode ajudá-la a localizar o dragão maligno. Lena diz que está disposta a entregá-la, mas apenas se a deixarem ver todos os registros relacionados a Dratena. A demanda deixa todos atordoados, mas Flower Hat concorda. Gravekeeper e Tigerbeard também não têm objeções. Todos os olhares se voltam para a Irmã Santa. Após um momento, ela permite, mas avisa Lena que não há garantia de que ela encontrará algo. Lena concorda com isso. Flower Hat ativa sua habilidade Olho do Erudito. Vasculhando todos os registros da biblioteca, ela finalmente encontra algo. O nome de Dratena aparece em um documento. Acontece que há 12 anos, na capital do Lago de Atena, Dratena conseguiu um fruto de habilidade e ganhou a habilidade de necromancia com isso. Os olhos de Lena se estreitam e ela pergunta quem foi o oficial de avaliação. Flower Hat lê o nome em voz alta. Era a Irmã Santa. Lena fixa o olhar nela, totalmente convencida agora de que estão conectadas. Ela pergunta diretamente se a Irmã Santa conhece Dratena. A Irmã Santa finge não saber, dizendo que concede habilidades a cerca de 1000 pessoas todos os anos, então não há como ela se lembrar de algo de 12 anos atrás. Lena sabe que não pode pressionar mais nesse momento, mas pelo menos tem uma pista a seguir. A Irmã Santa agradece a Lena pela informação, mas então solta uma bomba. Ela está mandando apagar todos os registros de Luxúria. Lena levanta uma sobrancelha e pergunta o porquê. É então que a Irmã Santa revela que Grouse fez uma declaração oficial acusando Light de ter sequestrado Lena de seu grupo por meio da violência. A sala toda muda e agora todos estão olhando para Lena de lado, pensando que Luxúria é apenas um bando de bandidos imprudentes. Antes que Lena consiga dizer uma palavra, Light chuta a porta aberta como se fosse o dono do lugar, entrando como se esperasse aplausos.
Ele para ao ver que o clima está estranho, perguntando por que todos parecem ter recebido uma má notícia. A Irmã Santa diz diretamente que a festa dele está sendo desfeita por quebrar as regras da guilda. Light inclina a cabeça, perguntando se ela realmente tem autoridade para fazer isso. A recepcionista confirma que sim. Light dá de ombros, dizendo que ela pode fazer o que quiser, porque seja guilda ou não, Luxéria ainda é Luxéria. Isso faz a Irmã Santa sorrir de canto. Ela ativa sua habilidade e percebe algo sobre Light que a faz reconsiderar. Ela de repente muda de tom, dizendo que dará a ele uma chance de se redimir. Se ele quiser manter Luxéria viva, terá que aceitar um trabalho de caça a um monstro de rank S. Ela acrescenta que o pagamento será realmente generoso. Lena observa, confusa com a mudança repentina. A Irmã Santa disfarça, falando algo sem sentido sobre a determinação de Light ter mudado seu coração. Os outros aplaudem, elogiando-a por sua misericórdia. Lena se volta para Light, dizendo para ele pensar bem antes de tomar uma decisão. Mas Light já está decidido, empolgado com a ideia de derrubar uma besta de rank S. Ele aceita na hora. Lena o avisa novamente, dizendo que isso é uma armadilha. Light a ouve, mas não recua, dizendo que talvez seja. Mas se ele quiser seu nome gravado na história, precisa superar obstáculos como esse. Mais tarde, vemos que Luxéria consegue pegar a missão de caça de classificação S. Vendo imediatamente que esse monstro não é um peso leve, Lena avisa Light para ficar atento, dizendo que a Irmã Santa definitivamente está tramando algo. Isla concorda, acrescentando que ela nem conseguiu avaliar suas habilidades, o que não faz sentido. Isso pega Lena de surpresa. Se a Irmã Santa não tem nada a esconder, por que manter suas habilidades em segredo? Light desconsidera, dizendo que nada disso importa desde que estejam prontos para a batalha. O Guardião dos Túmulos intervém, observando Light, que lhe diz que armas não são permitidas na sala de conferências, então ele está sendo multado em 1000 ouro por carregar uma. Light sorri, mostrando sua espada completamente quebrada. Não pode ser uma arma se está em pedaços. O Guardião dos Túmulos suspira, cancelando a multa, mas lembrando-o de que esta é a segunda vez que ele quebra uma espada emprestada da guilda. Isso significa que agora ele deve 5000 ouro por quebrar outra. Mais tarde, Light tenta pegar uma nova espada emprestada, mas a recepcionista o silencia. Irritada, ela diz a ele que qualquer um que quebrou 2 armas não pode pegar outra emprestada da guilda. Ele terá que comprar a própria agora. Ela sugere fazer uma espada sob medida se ele quiser ter sucesso como aventureiro, explicando que uma arma projetada para seu estilo de combate desbloqueará novo potencial. Light começa a pensar nisso, percebendo que precisa de algo afiado, algo resistente o suficiente para suportar sua espada. A habilidade de Deus com a espada certa. Talvez até mesmo o dragão maligno não teria chance. Light menciona ir fazer sua espada, mas Lena interrompe, lembrando-o de que levará alguns dias para ser forjada. Ela planejava visitar Athena nesse meio tempo. Light fica surpreso, perguntando se ela vai sozinha. Ela diz que agora tem uma pista, então quer segui-la o mais rápido possível. Ela pede a Isla para ficar de olho em Light enquanto estiver fora. Isla concorda. Light pede para ela não fazer nada imprudente. Ela acena com a cabeça antes de ir para outro lugar. Uma garota corre pelo mercado com alguns homens de aparência ameaçadora a perseguindo. Pessoas próximas observam balançando a cabeça, dizendo que esse tipo de coisa acontece com ela o tempo todo. Light e Isla se aproximam de um guia perguntando onde Light pode fazer uma espada. O guia não traz boas notícias. Diz que vai ser difícil, já que a maioria das oficinas no Distrito dos Artesãos está apoiando a Irmã Santa. Isso significa que ninguém está disposto a ajudar Luxúria. Mas Light não quer ouvir isso. Ele precisa de uma espada. O guia pensa por um segundo, mas então diz que há uma chance na oficina Boast, do lado oeste. Diz que Boast não é apenas um ferreiro qualquer. O cara é uma lenda. Mas ultimamente ele tem enfrentado alguns problemas. Light nem está ouvindo. Além de ser um ferreiro lendário, ele já está empolgado, pronto para fazer sua lâmina. Ele pede ao guia para arranjar uma carta de apresentação. Enquanto isso, Lena está em uma carruagem a caminho de seu destino, esperando que Light e Ayla estejam se saindo bem. De volta ao Distrito dos Artesãos, Light está observando a cena. Há todo tipo de coisa por aqui. Então, do nada, eles avistam a mesma garota de antes. Desta vez, ela está sendo perseguida novamente, mas por outros caras. Eles a encurralam. Os caras a pressionam, dizendo para ela se render. Então eles tentam atacá-la, mas Light intervém. Ele os confronta, dizendo que 3 caras se unindo contra uma garota é covardia. Eles dizem pra ele se afastar, mas ele não vai a lugar nenhum. Eles partem pra cima dele e ele desvia facilmente, dizendo à garota pra ficar atrás dele. Ela parece preocupada, mas Light a tranquiliza, dizendo que ele dá conta. Ele saca sua espada quebrada. Um dos caras parte pra cima dele, mas Light inverte a situação, acerta-o com a empunhadura, fazendo-o voar. Os outros 2 veem isso e entram em pânico. Eles pegam um amigo ferido e saem correndo. A Lucy volta para a garota e pergunta se ela está bem. Ela acena com a cabeça, diz que está fine e se apresenta como Mônica. Light e Isla também se apresentam. Mônica olha para Isla e imediatamente acha que ela é adorável. Adorável, dizendo que ama crianças pequenas. Ela as convida para sua casa como forma de agradecimento. Diz que vai preparar panquecas para elas. Isla fica animada assim que ouve panquecas, mas Light balança a cabeça, dizendo que eles têm negócios na oficina Boast.
Mônica diz que essa oficina é o lugar dela. Eles deduzem que ela deve ser algum tipo de aprendiz. Ela assume a liderança. Eles a seguem para dentro. Light olha ao redor e pergunta onde estão todos os artesãos. Mônica dá de ombros e diz que não há nenhum. Ela cuida de tudo sozinha. Então ela revela seu nome completo, Monica Boast, dando as boas-vindas a eles em sua oficina. Eles ficam completamente chocados quando percebem que ela é a lendária ferreira. Ela apenas sorri, feliz por eles saberem quem ela é. Como agradecimento por ajudá-la, ela diz que vai mostrar a eles sua melhor criação. Ela tira de dentro uma frigideira com furos. É para fazer panquecas redondas. Ela a chama de frigideira Mônica. Mostra como o molde sai, transformando-a em uma frigideira redonda comum. Em seguida, ela tira várias versões diferentes. Diz que cada uma custa 2.000. Light acha isso loucamente caro, mas como ele a salvou, ela dá 50% de desconto para ele. Ela pergunta se ele vai comprar, mas ele balança a cabeça. Diz que prefere suas panquecas inteiras. A forma não importa muito para ele. Ela suspira, perguntando-se por que ninguém nunca compra essa coisa, mesmo sendo inovadora. Acontece que ela tentou vendê-la para 3 caras mais cedo, mas eles a acusaram de golpe e a perseguiram. Light acha que isso é culpa dela por escolher os clientes errados. Ele também fica um pouco surpreso ao descobrir que ferreiros fazem mais do que apenas armas. Mônica acena com a cabeça e diz que a maior parte do que vende são coisas para o lar. Light vê uma enxada jogada por aí. Ela percebe, pergunta se ele gosta de ferramentas de jardinagem. Ele diz que cultiva frutas. Ela imagina que a colheita deve ser um trabalho duro, mas ele diz que faz tudo à mão. Ela observa bem as mãos dele e então tem uma ideia. Diz que vai fazer a ferramenta perfeita para ele. Light se pergunta se ela vai forjá-la ali mesmo. Ela acena com a cabeça. Diz que é um agradecimento especial por tê-la salvado. Ela acende a forja, pega seu martelo e começa a trabalhar. Hilo observa, notando que Mônica tem uma habilidade chamada Super Forja, uma técnica que permite a ela moldar metal batendo, fazendo exatamente como deseja. Light ficou atordoado, enquanto Mônica explica que com sua habilidade, pode ajustar a dureza do material mágico, conforme necessário. Light sabe que essa é a habilidade perfeita para um ferreiro. Mônica faz um par de tesouras de colheita para ele. Ele as pega, sentindo como se encaixassem em sua mão como se tivessem sido feitas para ele. Ela lhe diz para tentar cortar um pouco de lenha com elas. Lenha e tesouras não são exatamente uma combinação, mas ela insiste. Então ele tenta, e as tesouras cortam facilmente a madeira. Hilo observa pensando que Light deve ter usado sua espada. Habilidade divina. Light balança a cabeça. Não, as tesouras são simplesmente afiadas assim. Ele percebe isso agora. Mônica não é apenas uma ferreira. Ela é uma lenda. Ele pede que ela faça uma espada para ele, dizendo que veio aqui em busca da lâmina definitiva. Ela recusa. Ele menciona, curioso, se essa loja está ligada à Irmã Santa. Ela não se importa com isso. Ela simplesmente odeia espadas. Não vai fazê-las. Ela diz que pode forjar qualquer outra coisa. Mas Light se mantém firme. Uma espada é o que ele precisa. Mônica já previa isso no momento em que viu sua lâmina quebrada. Ela o avisa que não o trouxe aqui por causa de uma espada. Ela esperava que ele comprasse a panela que gruda com ele. Ela está realmente tentando vender essa coisa. Ela tem suas razões. Mesmo sem fazer espadas, ela quer provar que tem um lugar no comércio. Light se lembra de algo. Isso deveria ser uma oficina de armas. Mônica esclarece isso. O guia estava falando sobre a loja do outro lado da rua. A outra oficina Boast, a cena muda. A outra oficina está lotada. Trabalhadores apressados, ferramentas tilintando. Eles estão atrasados em seus pedidos semanais. Mônica entra com Light e Isla, indo direto para seu pai, Yvonne. Ela diz a ele para fazer uma espada para Light. Ele a olha como se ela tivesse perdido a razão. Ela está passando clientes, ela não vai atender sozinha. Ela se mantém firme, dizendo que isso é melhor do que vender armas para comerciantes suspeitos. Yvonne corta a conversa e diz para ela ficar em sua própria loja. Ela sai, dizendo que não deveria ter vindo em primeiro lugar. Light se volta para Yvonne, falando sobre sua espada. Yvonne já está sobrecarregada. Um grande pedido o mantém ocupado pelos próximos 6 meses. Ele diz a Light para ir a outro lugar, então Light sai. Mas ele não está pensando em nenhum outro ferreiro. Ele quer uma espada de Mônica. Isla acha que deveriam voltar e perguntar a ela novamente, antes que Light avance. Ken, um dos trabalhadores de Yvonne, o para e chama pelo nome. Light nunca disse seu nome, mas Ken já sabe. Ele viu aquele duelo contra Grouse. Um novato derrubando Grouse com uma vassoura foi algo incrível. Mas naquele momento, Ken se tornou um fã. Light balança a cabeça porque aquela luta não lhe trouxe nenhum benefício. Desde então, aqueles que estão ao lado da Irmã Santa têm mantido distância. Ken entende agora. Essa é a razão pela qual Light veio aqui. Mônica e seu pai são os únicos ferreiros em todo este distrito que não tem favoritismo. A Irmã Santa... Light quer saber por que eles têm oficinas separadas. Ken explica, dizendo que Mônica costumava trabalhar na oficina deles quando adquiriu sua habilidade de super forjadora. 3 anos atrás, a reputação deles disparou, e a Cidade Santa não parava de falar sobre eles. 6 meses atrás, tudo mudou. Uma carroça de suprimentos foi atacada por bandidos nos arredores da cidade. A avó de Mônica estava a bordo, ela não sobreviveu junto com os outros. O escritório de segurança prendeu os bandidos imediatamente.
Quando verificaram as armas, encontraram a assinatura de Mônica nelas. Ela não tinha nada a ver com aqueles bandidos. Suas armas passaram por tantas mãos antes de acabar com eles, mas nada disso importava. Sua própria espada havia tirado a vida de sua avó. Isso a quebrou. Light entende agora que é por isso que ela não fará espadas. É por isso que não se dá bem com o pai. Antes que algo mais aconteça, Zando e seu parceiro Doug aparecem procurando por Yvonne. Kane murmura para si mesmo. Zando trabalha com o grupo de mercadores Blackbird. Zando olha para Light como se já o tivesse visto antes. Yvonne intervém, indo direto ao assunto, ele pergunta o que Zando quer, Zando expõe a situação. Mais pedidos. Ele tira um contrato dizendo que eles estão comprando armas dele toda semana por mais um ano. Quem sabe que eles já estão lutando com os pedidos e acompanhar isso seria impossível. Doug sorri sarcasticamente e diz que se Yvonne não conseguir lidar com isso, Mônica vai. A habilidade dela está em outro nível. Qualquer comerciante de armas mataria para tê-la. Ela pode pegar sobras e transformá-las em armas de alta qualidade como se fosse nada. Light diz a eles que Mônica não está disposta a fazer espadas, e Shando responde que eles vão apenas forçá-la a isso. Shando exibe suas habilidades e Illis os observa antes que as coisas esquentem demais. Yvilne diz a Shando que ele vai cuidar do pedido e assina o contrato. Zando e seu comparsa suspeito saem. E Kane revela que a equipe de mercadores Blackbird está usando Mônica como uma moeda de troca para pressionar acordos deles. Ele aponta que Yvonne está sendo forçada a concordar com as exigências deles apenas para manter Mônica segura, e Yvonne diz a Light para não contar a novidade a ela. Light pergunta por quê, e Yvonne apenas dá de ombros, dizendo que não é algo que ela precisa saber, e então sai. Mais tarde naquela noite, Light e Isla chegam à oficina de Mônica. Mônica diz a Light que não vai fazer uma espada para ele, mas ele apenas a convida para jantar e ela aceita. A cena corta para ele se deliciando em um banquete. Mônica descobre que Isla tem a habilidade de avaliação e acha isso incrível, dizendo a ela que, assim que a notícia se espalhar no distrito dos comerciantes, todos vão querer ela. Mônica diz que adoraria tê-la trabalhando na loja também, mas Isla revela que quer ir em aventuras com Light, então não pode ficar presa sendo uma comerciante. Mônica brinca que Isla é muito preciosa e diz para eles comerem o quanto quiserem. Ela até se oferece para pagar a conta. Light acha isso meio estranho, já que foram eles que a convidaram, mas Mônica diz que é apenas um agradecimento por tê-la salvado, acrescentando que já faz cerca de 6 meses que ela não tem uma refeição de verdade com alguém. Light então pede um monte de coisas, e como Mônica está pagando a conta, ele realmente não se contém. Em outro lugar, vemos Sam se encontrar com a Irmã Santa. Ela pede mais armas, ele concorda e menciona que viu Light no distrito dos comerciantes hoje. Em seguida, acrescenta que já tomaram providências, então devem conseguir entregá-lo em breve. A Irmã Santa fica animada com isso, decidindo enviar um espião para manter o Bureau de Segurança afastado. Ela espera que Zando não elimine Light porque precisa dele vivo, e ele entende. Em outro lugar, Mônica está voltando de sua corrida ao restaurante quando se depara com Doug, que a sequestra diretamente. Enquanto isso, Isla e Light estão indo para casa quando Kane aparece correndo, gritando para que eles vão até a oficina. Eles se viram e Kane entrega a Light uma nota com as goggles de Mônica coladas na porta. Light lê e percebe que alguém sequestrou Mônica. Eles querem que ele vá sozinho para essa arena subterrânea. Um dos comerciantes informa que a arena subterrânea é, na verdade, a base do grupo Blackbird Merchant, localizada na periferia do distrito dos comerciantes. Nesse momento, Yvonne se aproxima, pronto para resgatar sua filha, mas Kane o impede, dizendo que ele não pode enfrentá-lo sozinho. Light então intervém e se oferece para fazer isso, já que eles estavam chamando por ele, e parte imediatamente. Na arena, Mônica acorda acorrentada e pergunta qual é o plano. Eles revelam que ela é apenas uma isca para atrair Light. Eles vão capturá-lo assim que ele vier salvá-la. Doug diz a ela que ela ficará presa fazendo armas para eles para sempre, por causa de suas habilidades. Nesse instante, Light irrompe na arena. Eles acham que ele é um idiota por ter vindo sozinho, então soltam o touro enfurecido, uma besta gigante parecida com um touro. Doug o avisa que, entre o touro e a equipe, ele está prestes a se dar mal, mas Light mantém a calma enquanto o touro e a equipe avançam contra ele. Ele convoca a fada do sono e derruba todos eles. Mônica, totalmente chocada, se pergunta o que acabou de acontecer. A luz então a solta de suas correntes e diz que é hora de ir. Ela percebe que agora deve um favor a ele, e a cena corta para eles chegando ao ateliê. No ateliê, todos veem Light carregando Mônica. Yvonne pergunta se ela está bem, e Light responde que está ótima. Ela inalou algumas das escamas de fada do sono que estavam por aí. Ele acrescenta que ela vai acordar eventualmente, com seu pai brincando que ela sempre dá um pouco de trabalho. Light a coloca no chão do ateliê e Ivan agradece a ele por salvar sua filha. Em outro lugar, uma criança pergunta à Irmã Santa se realmente vale a pena queimar tantos recursos com isso. Light se pergunta. A Irmã Santa responde que só quer saber se ele é realmente a priori desde o começo. A cena muda para Zando voltando ao seu ponto de encontro, refletindo sobre as palavras da Irmã Santa.
capturar Light vivo. Ele fica pensando, droga, esse cara realmente vale tudo isso? Ele entra no esconderijo, esperando que Light já tenha caído em sua armadilha, mas tudo o que vê são seus capangas nocauteados, roncando. Não há sinal de Light em lugar nenhum. Cena para a oficina de Boast. Yvonne olha para Light com culpa estampada no rosto, dizendo a ele que sente muito por tê-lo envolvido em nossa confusão. Light dá de ombros, dizendo que eles já estavam vindo atrás dele e de Mônica, de qualquer forma. Boast intervém, dizendo que está cortando laços com o grupo de comerciantes Blackbird. Isso significa que a renda deles vai cair a zero por enquanto, mas ficar seguro é mais importante. Mônica desce as escadas, mesmo com a mãe dizendo para ela descansar. Ela olha para o pai perguntando se ele está desistindo de fazer armas. Ele diz que não pode fazer isso, mas que encontrará um comprador melhor. Explica que, entre todos os produtos forjados, as armas têm um tipo diferente de valor e que ela deveria saber disso. Diz que não pode manter a oficina funcionando sem fazer armas. Além disso, ele se orgulha do ofício que passou 25 anos aprimorando, então não vai recuar. Mônica acena com a cabeça, entendendo o ponto. Mas antes que ela possa dizer mais alguma coisa, a mãe insiste que ela descanse primeiro e discuta depois. Yvonne se volta para Light, sugerindo que ele fique às noites, e como já está tarde, Light hesita, mas eles insistem. Ele olha para Isla, pergunta o que ela acha. Isla, meio adormecida, murmura algo que ele deveria aceitar a proposta. Então ele faz isso. Depois a mãe de Mônica guia Light e Isla até o quarto deles. No caminho, Light olha ao redor, dizendo que aquele lugar tem um negócio sólido. A mãe de Mônica sorri, dizendo que todos ali amam o chefe e querem trabalhar para ele para sempre. Light a observa e pergunta se ela também faz armas. Ela balança a cabeça, dizendo que não. Ela é dona de casa. Ela acrescenta que é por isso que se mantém afastada das desavenças entre seu marido e Mônica, dizendo que mal tem influência sobre elas. Light discorda, dizendo que isso não é verdade. Ele diz que Mônica fala exatamente como ela, então que ela perceba ou não, ela tem sim uma influência. Diz para ela ter mais confiança e que isso a deixa feliz. Mais tarde, Light vê Mônica parada sozinha, olhando pro nada. Ela parece melhor, bem melhor agora. E ele acha que ela voltou a ser ela mesma. Ela lhe diz que o pó para dormir já saiu completamente do seu sistema, então pergunta como Isla está. Ele diz a ela que está exausta, afirmando que deve estar cansada de esperar do lado de fora enquanto ele foi buscá-la. Mônica sorri, dizendo que Isla é uma boa garota. Light olha para a mão dela, notando algo, e pergunta o que ela está segurando. Ela levanta, dizendo que é a primeira adaga que ela fez. Diz que seu pai, que raramente elogia alguém, viu e disse a ela que tinha um talento natural para a metalurgia que a deixou muito feliz. Light não se surpreende, imagina que ela teve esse talento desde criança. Mônica então menciona que quando obteve a habilidade de Superforja, pensou que isso significava que estava destinada a ser uma ferreira, mas agora não tem tanta certeza. Light diz que ela realmente parece respeitar o pai. Mônica acena com a cabeça, dizendo que sim. Conta a ele que seu pai ensinou várias habilidades e que ela o viu fazer a oficina crescer, trazendo cada vez mais alunos. Ele se pergunta se ela não consegue se reconciliar com ele, mas ela balança a cabeça, dizendo que para ela, a metalurgia era sobre receber elogios, fazer as pessoas felizes e ganhar dinheiro. Isso a deixava feliz, mas depois que sua avó faleceu, percebeu que era mais do que isso. Naquele momento, ela já havia enviado várias espadas para o mundo. Foi quando os medos começaram a surgir. A ideia de fazer mais delas a assustava. Por isso, ela não consegue ficar na mesma oficina que seu pai. Ela olha para Light e pergunta se ele já matou alguém. Light não hesita, diz que já matou antes e explica que eram mortos-vivos, mas que um dia foram humanos. No começo, ele não tinha certeza se conseguiria. Pensou que talvez não devesse, mas quando chegou a hora, decidiu não hesitar pelo bem de Isla. Mônica ouve e diz que não sabe se espadas são boas ou más agora. Pergunta se ele usa espadas para o bem. Light acena com a cabeça, diz que sim, mas sua ideia de bem pode não ser a mesma que a dela. Ele pergunta se ela acha que derrubar inimigos como um aventureiro é algo bom. Ela não tem certeza, mas sabe que gosta de ver as pessoas se esforçando para perseguir seus sonhos. Enquanto isso, no esconderijo do mercador Blackbird, Doug acorda amarrado em correntes, olha ao redor, confuso, e pergunta a Zando o que está acontecendo. Zando diz a ele que foi exatamente assim que o encontrou. Doug aperta os dentes perguntando se ele realmente não vai fazer nada depois de ser humilhado assim. Zando sorri de lado, dizendo que não vai deixar isso passar. Então ele olha para a equipe, sua expressão afiada, deixando claro que já tem um plano. Com um aceno firme, ele diz a todos que estão se movendo. Ao amanhecer do dia seguinte, a Isla acorda Light, avisando que o café da manhã está pronto. Ele desce as escadas, esfregando os olhos, e tenta se sentar à mesa de jantar. Mas antes que ele possa, o irmãozinho de Mônica bloqueia o assento ao lado dele, dizendo que aquele lugar pertence a Mônica. A mãe deles intervém, explicando que é o assento designado para Mônica, o que ele sempre mantém livre para ela. Não importa onde ela vá, este sempre será seu lar. Light olha para Mônica, perguntando onde ela está agora. Ela hesita, então diz que deve estar em seu quarto, pedindo para ele trazer o café da manhã quando terminarem de comer.
Depois disso, Light e Isla levam o café da manhã de Mônica para fora. Ele a vê no jardim e pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que quer ajudar os pais e, depois de tudo o que aconteceu, já que não quer ir para a oficina, está cuidando do trabalho no quintal. Light olha para o solo perguntando se estão cultivando algo. Ela acena com a cabeça dizendo que sim. Mas a colheita não está boa. Ele se aproxima, verificando as plantas, e então decide fazer algo a respeito. Ativa sua habilidade de mestre das frutas e as plantas começam a crescer. Mônica observa, surpresa, e então pergunta se isso foi uma habilidade. Light acena com a cabeça, dizendo a ela que é sua habilidade de mestre das frutas. Ela o olha, confusa, e pergunta como ele fez os mercadores Blackbird dormirem ontem. Ele diz que essa também era uma habilidade, explicando que o mestre das frutas o deixa comer quantas frutas quiser. Ela o observa sem ter certeza se isso faz sentido, mas antes que ela possa dizer algo, um estrondo alto corta o ar. Eles se viram em direção à oficina e veem um ataque. Os mercadores Blackbird estão de volta. Mônica vê Shano e se aproxima dele, perguntando o que ele fez. Ele sorri, dizendo que os eletrocutou porque não o deixaram passar. Então ele se vira para o pai dela e também o eletrocuta, deixando Mônica paralisada de choque. Shando olha para Light, dizendo que eles deveriam levar essa luta para fora. A cena corta para eles do lado de fora. Light convoca sua fada do sono, dizendo a ela para colocar esse cara para dormir. A fada do sono solta seu pó de sono, mas Zando se envolve em sua armadura de relâmpago, afastando os efeitos instantaneamente. Ele sorri, dizendo que está prestes a destruir o cabelo de Light junto com toda essa oficina. Então, envia uma descarga elétrica diretamente para o prédio ao mesmo tempo. Isla observa, percebendo que ele está usando uma habilidade chamada Carga de Trovão. Diz que isso o permite reunir relâmpagos ao seu redor e dispará-los sempre que quiser. Zando dispara outro ataque contra a oficina. Light fecha os punhos, decidindo que não há uma maneira fácil de lidar com isso. Ele despacha a fada do sono e avança, dizendo a Mônica e Isla para se afastarem. Zando o encara, dizendo que vai fazê-lo pagar por ter arrombado as portas de seu esconderijo, já que custaram uma fortuna. Light retruca, dizendo que é isso que ele ganha por sequestrar Mônica. Zando dá de ombros, dizendo que precisava dela para fazer armas para ele. Diz que ela tem as habilidades para criar armas de alta qualidade a partir de materiais baratos, muito melhor do que a tralha improvisada que ele está usando agora. Para provar seu ponto, ele pisa na espada que está em sua mão, chamando-a de lixo sem valor. Mônica avança, dizendo que o artesão que fez aquilo se esforçou de verdade, mas Zando ri, dizendo que os mercadores não se apegam aos bens que vendem. Light estreita os olhos, dizendo a ele para mover o pé. Zando o ignora, dizendo que se eles simplesmente se renderem, ele não precisará destruir tudo. Light não perde palavras, diz que vai derrubar Zando e entregá-lo ao escritório de segurança. Então, sem hesitar, ele avança. Zando desvia facilmente. Light para e pega a espada, segurando-a firme, dizendo que não vai deixar Zando pisotear esta oficina ou esta espada. Então, sem dar a ele a chance de reagir, ele avança novamente. Mas no momento em que se aproxima, colide com a barreira de relâmpago de Zando, sendo lançado para trás. Zando sorri e então dispara uma série de bolas de relâmpago. Light tenta desviar, mas elas ainda o atingem, fazendo com que ele tenha dificuldade em se manter em pé. Ele aperta os dentes, se perguntando o que são essas coisas. Zando ri, dizendo que são bolas de metal, carregadas e prontas para fritá-lo. Diz que não vai facilitar para Light. Então, ele dispara outra onda. Light tenta desviar, mas as bolas se movem de forma imprevisível, atingindo-o novamente. A mente de Mônica se acende com uma ideia. Ela se vira para Isla e pede que ela verifique do que aquelas bolas de metal são feitas. Isla dá uma olhada rápida e diz que são de ferro. Mônica se move rapidamente, preparando algo antes de jogá-lo para Light, para dizer a ele para usá-lo. Ele o pega, olha para baixo e vê a panela dela. Pausando por um segundo, levanta uma sobrancelha, perguntando se ela espera que ele faça panquecas de chocolate. Ela o interrompe, balançando a cabeça, dizendo para ele usá-la para pegar as bolas. Ele não entende a princípio, mas quando Zando ataca novamente, as bolas vão direto para a panela e grudam. Mônica sorri, explicando que ela fez com que atraísse ferro. O rosto de Zando muda, surpreso que ela possa fazer algo assim. Mas antes que ele reaja, a panela ainda conduz eletricidade, eletrocutando Light. Light aperta os dentes, se sacode, diz a Mônica que está bem. Seus olhos se ajustaram ao padrão de ataque, mas Mônica nota algo pior. A espada dele está lascada. Não vai aguentar muito mais. Ela sabe que ele precisa de uma arma mais forte, mas não há tempo para fazer uma antes que ela elabore um plano. Light é arremessado contra a parede bem ao lado dela. Ele se empurra para cima, os olhos fixos em Zando. Diz a Isla e a Mônica para saírem, afirma que vai segurá-lo até que o escritório de segurança chegue. Então, ele avança novamente, a determinação ardendo em seus olhos. Ao vê-lo se lançar na luta para proteger a oficina, Mônica sente algo se contorcer dentro dela, perguntando-se se realmente não há nada que possa fazer. Ela se lembra da conversa que teve com Light na noite passada e algo se encaixa, com certeza. Ela toma uma decisão, então se vira para a Isla e diz para ela vir com ela. Enquanto isso, no Planalto Oeste de Yoruba, Lena chega à sua última parada, a estação Blue Deer. O motorista para, diz a ela que a carruagem não vai mais longe.
Ela sai, absorvendo a cena. O motorista diz que ela terá que andar a partir daqui. Olha pra ela, surpreso ao ver uma garota viajando sozinha. Ela diz que tem negócios pela frente. Percebe como a área está cheia. O motorista acena com a cabeça, diz que é a temporada do Festival da Fada Athena, pergunta se ela está aqui para o evento. Ela balança a cabeça, diz que está procurando alguém, então parte sozinha, esperando encontrar Drytna. De volta à oficina, Light ataca Xamdo novamente, mas a barreira de relâmpago o bloqueia. Xamdo sorri, decidindo apimentar as coisas. Ele avança, formando uma espada de relâmpago. Light recua por um momento, então avança novamente. Quando suas lâminas colidem, ele sente que algo está errado. A espada de relâmpago não deveria ser sólida. Xamdo sorri, dizendo que até mesmo relâmpago sem forma pode atingir como aço quando comprimido. Light não consegue acreditar que ele pode fazer isso com seu relâmpago, mas acha que uma luta de espadas é onde ele tem a vantagem. Ele avança novamente, pensando que está em vantagem, mas desta vez sua espada corta diretamente através da lâmina de Xamdo, como se ela nem estivesse lá. Antes que ele possa reagir, Xamdo contra-ataca. Ele explica que sua lâmina não é apenas uma espada, é relâmpago também. E se ela colidir com a espada de Light ou passar por ela, essa é a decisão dele. Light acha que pode apenas empurrar sua espada, usando o poder de Deus ao máximo e esmagá-lo com pura força. Ele avança novamente, mas Xamdo muda a situação, usando artes marciais para empurrá-lo para trás. Light começa a sentir que esse cara não tem pontos fracos, mas ele não vai recuar. Ele ataca descontroladamente, lançando tudo o que tem contra Xamdo, mas Xamdo bloqueia cada golpe como se fosse nada. Então Light muda a estratégia, ele golpeia com força, usando a pressão do vento da sua espada para lançar Xamdo pelo ar. Isso só deixa Xamdo ainda mais irritado. E agora ele não está mais brincando. Com um olhar penetrante, ele invoca uma besta relâmpago, a chama de Jubades, e a solta contra Light. Sem hesitar, Light tenta afastá-la, mas ela não se move. Ele mal consegue segurá-la, e antes que perceba, Xamdo já está sobre ele, cortando-o com aquela lâmina elétrica. Enquanto isso, na oficina, Mônica e Isla espiam pela janela. Mônica se volta para Isla com uma seriedade absoluta. Ela vai salvar o pai e os outros vão forjar uma espada para Light em outro lugar. A irmã Santa observa Xamdo empurrando Light para trás. E ela sabe que tudo está saindo exatamente como planejou. Enquanto isso, de volta à loja de Yvonne, todos os ferreiros estão amarrados enquanto Isla e Mônica observam por um buraco na parede. Mônica diz que precisam agir rápido, mas Isla aponta para os guardas perto do portão e pergunta como vão conseguir entrar. Mônica olha para ela e pergunta se ainda tem as tesouras de ontem. Isla acena com a cabeça e isso é tudo que ela precisa ouvir. Mônica sai gritando para os guardas, desafiando-os a vir atrás dela. No momento em que eles mordem a isca e correm atrás dela, Isla se esgueira para dentro da loja. Ela se apressa até Yvonne e os outros, dizendo para não se preocuparem, pois ela vai soltá-los. Eles se perguntam como ela vai fazer isso, mas quando ela saca as tesouras, eles têm a resposta. Ela está quase terminando quando Doug a vê. Antes que ela possa reagir, ele a agarra. Do lado de fora, Mônica já está fazendo seu movimento. Ela solta um punhado de placas de cobre no caminho dos guardas e usa sua habilidade. No momento em que pisam nelas, seus pés afundam como se estivessem em lama. Antes que possam reagir, ela endurece as placas, prendendo-os no lugar. Ben corre de volta para dentro. No momento em que ela entra, vê Doug segurando Isla como refém. Ele sorri de forma desdenhosa, avisando-a para não se mover a menos que queira que algo ruim aconteça com a criança. Ela examina o ambiente e avista uma pedra perto de seu pé. Ela encontra o olhar de Isla e pisca. Isla rapidamente avalia a pedra e percebe o que é. Mônica a pega e a lança perto dos pés de Doug. No instante em que atinge o chão, um brilho intenso explode pela sala, ofuscando Doug e todos os outros. Os ferreiros e Ayla fecharam os olhos a tempo. Então estão bem, mas Doug tropeça para trás, soltando Isla antes que consiga reagir. Ivalmo derruba e eles o amarram. Mônica sorri para Isla, dizendo que ela se saiu bem, e então se volta para seu pai, dizendo que Light está lá fora lutando por eles e que ele precisa de uma espada dela. Evil na cena com a cabeça, dizendo para ela fazer o que precisa, pois ela também é uma ferreira, e ele vai ajudar. Eles dividem o trabalho, mas antes que possam começar, ouvem barulhos do lado de fora. Os capangas do comerciante Blackbird estão tentando invadir. Eles barricadam o lugar e começam a trabalhar. Porque não há como deixar aqueles bastardos os pararem agora, eles vão terminar aquela espada e mostrar a eles o que verdadeiros ferreiros podem fazer. Mônica martela o metal incandescente, faíscas voando, e por um momento ela se perde nas memórias que voltam à tona. Yvonne diz a Mônica que não há tempo para pensar, então elas voltam ao trabalho. É a vez dela de terminar a espada, e embora tenha se passado 6 meses desde que fez uma, ela não hesita. Ela ainda não tem certeza se espadas são boas ou más, mas agora não é hora para dúvidas. Ela usa sua habilidade para forjar a lâmina, incorporando propriedades poderosas. Observando-a trabalhar, seu pai vê o quanto ela cresceu. Ela entende agora que às vezes você faz o que precisa ser feito. A espada está pronta. Mônica e os ferreiros correm para fora a tempo de ver Light no chão. Sem hesitar, ela lhe lança a espada, dizendo para ele usá-la. Xamdo ri, dizendo que isso não vai mudar nada, pois Light já está acabado.
Mas antes que ele possa se vangloriar, Light se levanta, agarra a espada e sorri. Ele diz que isso é exatamente o que ele precisa para derrubar Zamdo. Zamdo ri, chamando-o de bluff, já que ele mal consegue ficar em pé. Mas Light o ignora e diz a Isla para jogar-lhe uma fruta de habilidade. Ela o faz, mas sua mira está errada. Zamdo a pega em vez disso, parecendo divertido. Ele se pergunta por que Light precisaria de uma, lembrando-o de que o pó sonífero de antes era sua habilidade e que uma pessoa só pode comer uma fruta de habilidade em sua vida. Se comer uma segunda, morre. Ele não sabe o que Light está pensando, mas qualquer que seja o plano que ele tinha, acabou. Light exala e acena com a cabeça, admitindo que Zamdo é forte, mas deixa claro que não vai perder aqui. Ele vai ser o maior aventureiro da história e essa luta não é onde termina. O sorriso de Zamdo desaparece enquanto ele o fita, irritado com sua confiança. Sem mais palavras, ele empurra a fruta de habilidade na boca de Light e diz que ele não tem como escapar. Se morder, morre. Se não morder, se sufoca. Inclinando-se, Zamdo lhe diz para cuspir e admitir a derrota. Se ele fizer isso, deixará que ele viva e poupará a oficina. Essa é uma escolha melhor do que morrer. Light não hesita nem um pouco. Light, sem pensar duas vezes, morde, e então chuta Zamdo para trás, conseguindo se libertar. Zamdo fica parado, incapaz de entender o que acabou de acontecer, enquanto Light limpa a boca e explica calmamente que ele é o mestre das frutas. Ele pode comer quantas frutas de habilidade quiser. Zamdo se recusa a acreditar, mas Light apenas ri, dizendo que sabia que ele iria enfiar a fruta goela abaixo. Alguém como Zamdo gosta de torturar pessoas, e essa crueldade previsível lhe custou a luta. Zamdo percebe que Light o enganou, fazendo-o enfiar aquela fruta na garganta. Light se vira para Isla, pedindo que ela o examine. Ela faz isso e então diz que sua nova habilidade é chama de tocha. Permite que ele coloque suas mãos em qualquer coisa que esteja segurando em chamas. Light percebe que é uma habilidade utilitária, nada chamativa, mas Zamdo está completamente chocado. Ele conseguiu obter outra. Ele sabe que Light não é normal, e agora faz sentido porque a Irmã Santa está de olho nele. Zamdo murmura que deveria levar Light vivo, mas isso não parece mais provável. Sem motivo para segurar, ele chama novamente sua besta relâmpago. Light também não está recuando. Fogo irrompe ao redor de sua espada, e quando a besta de Zamdo avança, Light a corta como se não fosse nada. Zamdo observa interessado e Light sorri, dizendo que esse novo poder lhe permite cortar aquele relâmpago como se fosse papel. A tensão aumenta à medida que os dois ficam sérios. Doug e sua equipe aparecem, prontos para apoiar seu chefe, mas Zamdo os dispensa. Ele está se divertindo demais. Light sorri sarcasticamente, dizendo a ele que não vai estar rindo quando perder. Com isso, Zamdo invoca um demônio relâmpago, e Light convoca uma besta de fogo, seus poderes crepitando no ar. Kane observa se perguntando se a espada de Mônica pode suportar o calor, literalmente, tanto do fogo quanto do relâmpago. Ambos sabem que esse próximo movimento decide tudo. Mônica prende a respiração, esperando que sua espada aguente até o final. Isla tranquiliza, dizendo que Light vai conseguir, pedindo para ela acreditar. Light encontra o olhar de Mônica, prometendo que vai vencer com a espada dela. Ela acena confiando nele, pedindo que ele proteja aquele lugar. Ambos vão com tudo, seus ataques colidindo em uma explosão massiva. Quando a poeira assenta, eles ainda estão de pé. Então, o corpo de Zamdo cede. Ele cai no chão, completamente exausto. Light vence. Os outros soltam um suspiro de alívio, mas sua espada se quebra novamente ao meio. Ele a observa, mal acreditando no que aconteceu. Mônica se aproxima dele e ele a agradece pela espada, pedindo desculpas por tê-la quebrado, sabendo que ela a fez só pra ele. Ela balança a cabeça, impassível, dizendo que fará outra, uma que se adapte ainda melhor a ele. Ela o agradece por manter a oficina segura, mas Doug e sua equipe ainda não estão prontos para desistir. Eles tentam atacar Light, mas ele apenas levanta o que sobrou de sua espada com os olhos fixos neles. E é só isso que é necessário. O medo os atinge, e eles recuam rapidamente. Do nada, Tigerbeard e sua equipe invadem, prendendo cada último membro do grupo de comerciantes Blackbird. Correntes de vento se enrolam ao redor deles em um instante, segurando-os firmemente enquanto seus homens os arrastam para longe. Ele se vira para Yvonne, suspirando enquanto se desculpa por ter chegado atrasado, explicando que alguém bloqueou o relatório para que nunca saísse. Yvonne despacha isso, dizendo que está tudo bem, mas a única razão pela qual ele conseguiu passar é por causa do cara ao seu lado. Tigerbeard olha para o lado e reconhece Light, o mesmo garoto que conheceu na reunião do dragão maligno. Ao vê-lo desmaiado, ele acena com a cabeça em aprovação, dizendo que ele se saiu bem e deve descansar. Mônica, finalmente deixando o peso de tudo isso a atingir, cai de joelhos, aliviada por ter acabado. Isla se ajoelha ao lado dela, perguntando que tipo de propriedades ela deu àquela espada. Mônica balança a cabeça, dizendo que não fez nada de especial. Ela só queria que fosse o mais forte e resistente possível, mas ainda assim quebrou.
A única coisa a mais foi um pequeno amuleto, na esperança de que ajudasse Light a vencer. Isla se pergunta se aquele encanto foi o que se transformou na besta flamejante, pensando que há muito sobre habilidades que ainda não entendem. Antes que possam dizer mais, um pássaro mensageiro mergulha, pousando bem em Isla. Ela puxa o bilhete da perna do pássaro e o lê, percebendo que é de Lena. Lena escreve que está a caminho de Athena, mas está demorando mais do que esperava. Os olhos de Mônica se arregalam, chamando-a de Santa Espada, a guerreira de quem todos têm falado. Isla sorri, dizendo que ela é mais do que isso. Ela faz parte do grupo deles. A cena muda para Lena parada do lado de fora de Athena, lendo a resposta de Isla. Seus olhos escurecem ao se lembrar do motivo de estar ali. Para investigar mais a fundo o Black Swan, um de seus membros tentou matá-los. E ela está convencida de que Drytena estava seguindo ordens da Irmã Santa. Ela aperta o bilhete com mais força, determinada a encontrar provas. A cidade de Athena se estende diante dela, e enquanto caminha em direção a ela, uma coisa é clara: ela vai proteger seu grupo a qualquer custo. Sua única pista é Draytona Bellbury, uma das membros do Black Swan, e assim que entrar, irá direto para ela, em algum lugar distante. A Santa Irmã observa, percebendo que a luz sobreviveu mais uma vez. Mas algo sobre seu futuro parece incerto. Isso não está bom. A cena muda para Lena entrando em Athena, uma cidade de fadas e lagos. Ela avista um bardo animando o Festival das Fadas, distribuindo guirlandas de flores. Ele lhe oferece uma, mas ela não está aqui para isso. O lugar todo está vibrando de energia, mas ela se mantém focada, avançando em sua investigação. Se o segredo da Santa Irmã está escondido em algum lugar nesta cidade, ela vai encontrá-lo. Ela pergunta a um casal sobre Drytena, mas assim que ouvem o nome Bellbury, seus rostos se contorcem de medo, e sem dizer uma palavra, eles se viram e correm. Ela tenta novamente com outras pessoas, mas é a mesma coisa. Olhares nervosos, sussurros abafados e pessoas se afastando sem responder. Ela começa a pensar em seu próximo movimento quando avista alguém de capuz a observando à distância. No momento em que seus olhares se encontram, ele se vira e se perde na multidão. Ela o segue, atravessando as ruas, mantendo-se em seu rastro até que ele desaparece em um beco abandonado. Antes que ela possa reagir, ele está atrás dela, prendendo-a com sua habilidade enquanto vinhas se enrolam ao seu redor. Ela não hesita, cortando-as com sua espada, e em um flash suas lâminas se chocam. O cara tem uma habilidade real, se movendo de forma ágil e rápida. Se ele fosse um aventureiro, estaria classificado acima de S, mas ela não está disposta a recuar. Ele reconhece sua habilidade com a espada, mas ela não está aqui para receber elogios. Ela exige saber quem ele é e o que está buscando, mas ele corta a conversa dizendo que não pode ter um novato investigando como um espião. Ela sorri, dizendo que está prestes a mostrar que não é nenhuma novata. Antes que qualquer um deles possa fazer o próximo movimento, uma voz interrompe, pedindo que parem. Lena se vira, pronta para lutar contra quem vier a seguir, mas então ela vê Flower Hats parada ali. Ela apresenta o homem como Ewan, seu subordinado, explicando que o mandou seguir Lena porque ela estava sendo muito óbvia com suas perguntas. Lena não gosta nada disso. Mas então Flower Hat solta algo inesperado. O departamento de investigação está na cidade pelo mesmo motivo, droga. Isso a desestabiliza. Ela achava que Flower Hat estava do lado da Irmã Santa, mas Flower Hat balança a cabeça dizendo que não toma partido. O trabalho dela é reunir informações, nada mais. Yuan intervém, explicando que rastrear Dregna é fundamental para parar o dragão maligno. Eles ainda estão analisando a escama do dragão que Lena trouxe para a reunião do dragão maligno. Mas até que tenham respostas, Dratna é a única pista que tem. Lena percebe que é exatamente por isso que um chefe de departamento apareceu pessoalmente. Yuan deixa claro que parar o dragão maligno é a prioridade máxima, dizendo que seria um desastre se aquela coisa aparecesse em sua cidade. Flower Hat aponta que enquanto o bebê de Lena está ocupado investigando a conexão da Irmã Santa com tudo isso, o departamento está focado no dragão. Se ela continuar correndo por aí fazendo perguntas bobas, vai atrair o tipo errado de atenção, dificultando o trabalho deles. Ela diz a Lena para se afastar e ir embora. Elas se viram para sair, mas Lena se recusa a ir embora de mãos vazias. Ela insiste em acompanhar, achando arriscado, já que Flower Hat tem o mesmo tipo de autoridade que a Irmã Santa, mas é uma investigadora experiente. Flower Hat a observa, perguntando se ela planeja se aproveitar do trabalho delas. Lena nem tenta negar, admitindo que vai pegar qualquer pedaço de informação que conseguir. Flower Hat concorda, mas deixa claro que, se ela for, deve seguir ordens e não questionar como as coisas são feitas. Lena entende a mensagem. Ewan, por outro lado, não vê como trazê-la junto pode ajudá-los em nada. Flower Hat se inclina e sussurra para ele. Lena viu o rosto de Dratena. Isso é algo que eles não têm. Com isso resolvido, Flower Hat diz a Lena que eles precisam comer primeiro. A cena muda para um restaurante. Flower Hat pede sushi de manteiga de amendoim e Lena fica completamente confusa. Antes que ela consiga processar o que está acontecendo, descobre que o nome do prato é, na verdade, uma senha. A garçonete acena com a cabeça e os leva a uma escada que desce para o subterrâneo. Eles entram em um bar mal iluminado onde um informante os espera.
Yuan desliza 20.000 moedas de ouro, dizendo que precisam de tudo o que ele tem sobre a vestimenta de Drathena, incluindo onde encontrá-la. O informante levanta uma sobrancelha, surpreso que alguém pergunte sobre essa inconveniência. Ele revela a verdade. Drathena é a filha do que costumava ser a prestigiosa família Belberry da cidade. Ele explica como a família entrou em colapso por causa dela. Ela era uma criança que adorava dançar, mas quando completou 6 anos despertou a habilidade de necromancia. Ao mesmo tempo, o negócio de comércio da família dela faliu e sua mãe faleceu. Os rumores se espalharam rapidamente. As pessoas começaram a dizer que a família estava amaldiçoada. Seu pai culpou sua habilidade proibida por toda a desgraça que enfrentavam. Deserdou-a e a mandou viver em uma vila. Desde então, toda a cidade a tratou como uma alma amaldiçoada, mantendo distância, como se até olhar para ela trouxesse má sorte. Flower Hat juntou as peças. Era por isso que ninguém queria falar sobre Drathena. O informante acrescenta que a única pessoa que sempre esteve ao lado dela foi a Irmã Santa. Ele deduz que a Irmã Santa deve ter sentido pena dela, já que estava presente quando Drathena despertou sua habilidade pela primeira vez. Ela escreveu para ela, manteve contato, até a convidou para a Cidade Santa. Mas para a Irmã Santa, ela provavelmente era apenas mais uma criança infeliz que ajudou ao longo do caminho. Flower Hat começa a pensar sobre onde Drathena poderia estar agora. O informante solta casualmente que ela está nesta cidade. Lena não esperava por isso. Ela presumiu que Drathena tivesse morrido quando a mansão desabou. Mas ele balança a cabeça, dizendo que ela está viva e indo muito bem. Então ele se inclina, dizendo que se eles querem a localização exata dela, vai custar mais. Yuan não entra nesse jogo. Ele lembra o cara que já haviam concordado com um preço, e que esse preço incluía tanto os detalhes quanto a localização. O informante tenta agir de forma esperta, mas antes que ele possa arriscar, Yuan o amarra com cipós, pressionando uma lâmina contra sua garganta e exigindo saber onde está Drathena. Lena observa, pensando que eles ultrapassaram um limite, mas Flower Hat encerra a conversa rapidamente. Ela lembra Lena que ela concordou em ficar quieta. Ela aponta que o informante quebrou o acordo primeiro. Yuan acrescenta que tentar enganar o departamento de investigação foi um movimento estúpido. Agora apavorado, o informante revela tudo. Drathena deve estar no distrito dos teatros agora, se preparando para a dança das fadas. Yuan o solta, mas Lena não consegue se livrar da sensação de que acabaram de forçar aquela informação dele. Flower Hat diz a ela. Ela é muito mole, afirmando que informações reais não estão apenas jogadas por aí esperando para serem coletadas. A cena corta para Drathena dentro de sua casa. Enquanto ela se prepara para sair, seu mordomo a observa se dirigindo à porta e pergunta se ela vai sair novamente. Ela acena com a cabeça, dizendo que voltará logo. Ele não a impede, mas a avisa que se continuar se esforçando sem descanso, suas lesões só vão piorar. Drathena não se importa. Ela foi escolhida pela Irmã Santa para ser uma dançarina e vai se certificar de que está totalmente preparada para sua apresentação. O mordomo entende e prepara a carruagem em outro lugar. Yuan conta a Lena em Chapéu de Flor o que realmente é a Dança das Fadas. É um ritual sagrado realizado no último dia do Festival das Fadas. Chapéu de Flor explica que 1000 anos atrás, o Rei das Fadas protegeu este lago de um exército de monstros invasores. O ritual é uma reencenação dessa lenda, uma oração pela paz. Ela acrescenta que, segundo o povo desta cidade, purificar a Pedra das Fadas os mantém seguros de desastres. Se isso for verdade, essa cerimônia pode ser mais importante do que parece. Yuan explica que, a cada ano, filhas de famílias respeitáveis são escolhidas como dançarinas, e uma apresentação forte o suficiente pode elevar o status de sua família. Este ano, Drathena foi selecionada, mas Lena tem dificuldade em entender por que ela ficaria em uma cidade onde ninguém a quer. Flower Hat acredita que obterá respostas assim que entrar, e enquanto se posicionam diante do prédio onde os dançarinos praticam, avançam para entrar. Os guardas os param, dizendo que apenas pessoal autorizado pode entrar, mas sem hesitar, eles removem suas capas, revelando seus uniformes de dançarinos e afirmando que pertencem ali. Os guardas os observam, tentando lembrar se já os viram antes, mas após um momento de dúvida, decidem que suas fisionomias combinam com as de dançarinos e os deixam passar. Flower Hat acha isso quase simples demais, e enquanto caminham pelo prédio, ouvem um grupo de garotas sussurrando sobre Drathena, avisando umas às outras para ficarem longe dela, porque o pai delas disse que ela é amaldiçoada. Flower Hat nota que essas garotas vêm de famílias conhecidas, mas suas palavras são cruéis, e enquanto Lena escuta, começa a sentir uma profunda pena de Drathena, se perguntando que tipo de vida ela deve ter levado para ser tratada assim. Eles se dirigem ao palco de prática, e quando Lena finalmente avista Drathena dançando, Drathena para em surpresa assim que a vê. Antes que possa reagir, Yuan a amarra com suas vinhas, fazendo com que ela exija uma explicação. Flower Hat não perde tempo e pergunta diretamente onde está o dragão maligno, mas Drathena suspira e explica que desde o momento em que foi convocado, nunca esteve sob seu controle. A frustração de Flower Hat cresce ao perceber que essa pista é inútil, e ela imediatamente decide que Drathena irá com ela para a Cidade Santa para que possa usar rastreamento mágico nela. Drathena recusa, dizendo que não irá agora, mas Flower Hat a lembra de que não tem o luxo do tempo. Drathena insiste que não se importa em ir.
mas implora por 2 dias, querendo ficar até a dança das fadas. Flower Hat rejeita a ideia de imediato, mas Dratna suplica, dizendo que isso é tudo o que ela sempre quis desde criança. Enquanto Lina observa, vê o quanto isso significa para ela e tenta convencer Flower Hat a esperar. Flower Hat não muda de posição, dizendo a Dratna que ela está sendo egoísta e deixando claro que, se ela não for por conta própria, a levará à força. Lena percebe que o jeito de fazer as coisas de Flower Hat, obtendo informações a qualquer custo, é a sua versão de justiça, mas isso não a agrada. De repente, ela corta as vinhas, libertando Dratena. Yuan se move para detê-los, mas Lena agarra Dratena e corre pelo teatro. Eles passam por ele e saltam do prédio, desaparecendo nas ruas da cidade sob o teto antes que ele possa reagir. Yuan os persegue, mas quando chega às ruas, eles já se foram. Ao voltar para Flower Hat, ele se desculpa por deixá-los escapar, mas ela não está preocupada. Ela sabe que eles não vão embora enquanto o festival ainda estiver acontecendo, não quando Dratena está tão obcecada pela dança. Ela esperava que Lena fosse obediente, mas ela é mais ousada do que pensava. Escondidas na cidade, Lena e Dratena recuperam o fôlego. Dratena pergunta por que ela ajudou, mas Lena não tem resposta. A cena muda para um casal flutuando pelo rio, com o bardo diante sentado nas proximidades. Enquanto admiram a vista, ele pergunta se já ouviram a lenda do servo leal da monarca das fadas selado sob a enorme pedra das fadas na base do lago. Por 1000 anos esse servo tem guardado o lago Athena. Mas o casal balança a cabeça dizendo que nunca ouviu essa história. Eles comentam sobre como o cristal parece mágico à noite, e o bardo explica que a dança das fadas é um ritual destinado a acalmar o espírito deste guardião que deixou o mundo das fadas por conta própria e escolheu proteger esta terra. Eles acham a história interessante, mas então o bardo se pergunta em voz alta: o que aconteceria se fissuras começassem a se formar no cristal? O casal fica confuso, mas antes que possam perguntar algo, ele muda de assunto. Enquanto isso, Mônica está em sua oficina concentrada em criar a espada perfeita para a luz. De volta a Athena, Flower Hat envia seus pássaros para procurar Lena e Dratena, mas eles retornam quase instantaneamente. Algo não está certo. Ela arranca uma flor de seu chapéu e observa-a murchar. Com uma expressão de descontentamento, ela folheia documentos em busca de respostas. Quando encontra o que procura, sua expressão se torna sombria. Algo ominoso está se aproximando, e Lena e Dratna podem ser as únicas que podem detê-lo. A cena muda mais uma vez para o enorme cristal no centro do lago, onde uma energia sombria se reúne, girando enquanto o cristal a absorve, pulsando com um brilho sinistro. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste resumo, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva. Se você tiver sugestões ou ajustes, compartilhe nos comentários. Eles me ajudam a melhorar.